Ei, Farmas! Cheguei. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estamos de cenário novo. Cheguei, deixa eu só avisar o pessoal do grupo. Como vocês estão? Gostaram da live de ontem? Muita gente me chamou para conversar ontem, principalmente sobre consultório, né? Sobre questão de marketing no consultório. E hoje eu vou falar então sobre isso. Eu vou falar sobre atendimento, sobre atenção farmacêutica, sobre consulta e consultório, mas eu vou também falar sobre o marketing que eu utilizo para essas coisas, né? Tanto para atenção farmacêutica quanto para consultório também. Algumas pessoas me perguntaram se isso tinha na fraternidade, e tem, tá? A fraternidade eu ensino tudo que eu faço, né? Resumindo, tudo que eu faço, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudo, eu coloco lá. Então, se tem uma coisa, uma técnica nova, por exemplo, do Instagram, eu coloco lá, entendeu? Ou a gente faz live, qualquer coisa do tipo. Mas sempre tem tudo que eu testo, tá? Tudo que eu testo eu vou colocando na fraternidade, tá? Para quem tem dúvida. Vamos dar uns minutinhos aí, o pessoal chegar. Boa noite, Milene. Boa noite, Tassiane. Quem mais tá aí, gente? Manda boa noite aí. Separaram papel e caneta para a aula de hoje. Estão preparados para a aula de hoje? Jaque, boa noite. Só esperar o pessoal do grupo acabar de entrar aqui para a gente começar. Eu sempre dou 5 minutinhos, gente. Eu sei que tem horário, né? Eu marco 9 horas com vocês. Sempre tem esses 5 minutinhos que eu deixo o pessoal chegar, porque às vezes a pessoa não está com o telefone na mão, né? Não vê o recado, esquece da hora, não vê a hora passar. E esses 5 minutinhos é justamente para que eu consiga explicar para vocês sobre o assunto que eu estou falando aqui, por exemplo, e não precisar ficar repetindo depois, entendeu? Com alguma dúvida que alguém tiver, por exemplo, que às vezes é uma coisa que eu falei no início da live e a pessoa fica, né, esperando. Boa noite, Rosane. Boa noite, Fabiana. A Milene já virou membro da fraternidade, hein, gente? Gente, a fraternidade até domingo quem comprar a fraternidade vai ter minha mentoria, tá? Foi o que eu falei com vocês. Quem entrar na fraternidade até domingo vai ter minha mentoria. A partir de segunda, que já vai abrir a turma, já vão entrar outras pessoas que não estavam aqui nas lives, aí eu já não vou ter mentoria mais, tá? A pessoa que compra a fraternidade a partir de segunda é só fraternidade. Vai ter minha mentoria, sim. Eu sempre respondo dúvidas, né? Obviamente, mas a minha mentoria mesmo de você chegar para mim e falar, eu preciso conversar com você porque eu quero montar o consultório na drogaria e eu não sei como é que eu faço. Aí eu entro individualmente com você, tá? Mas quem comprar depois, quem comprar a partir de segunda, já não tem minha mentoria mais. Lembrando que é mentoria geral, tá? Então, para qualquer dúvida que você tiver em relação aos assuntos da fraternidade, né, gente, obviamente. E o que eu puder ajudar também, mas do que eu sei é o que está lá na fraternidade. Então, quem tem drogaria, por exemplo, né? Quem tem drogaria e quiser a minha mentoria, por exemplo, né? O valor da fraternidade é bem inferior ao valor que eu cobro de mentoria de drogaria. Então, fica a dica aí. Só assim.
Já está dando 5 minutinhos, temos 5 minutinhos de live. O pessoal já chegou. Farmas. Bom, então, vamos começar, né? Uma das coisas que eu falo muito quando eu converso com os meus alunos é em relação ao atendimento. Para mim, a principal de todas as coisas é o atendimento. Por isso que eu falo com vocês questão do marketing, questão de vocês terem postura, né? Coisas de vocês, né? Estarem diferentes na farmácia, é justamente porque a principal coisa que a gente faz é justamente o atendimento. E aí, nós temos... deixa eu só responder a Jaque aqui, gente. A mentoria tem prazo determinado? A mentoria dura 1 ano, assim como o acesso à fraternidade, tá? A fraternidade, o valor da fraternidade é durante 1 ano. Então, esse acesso, né, que você tem é junto com a minha mentoria. Você tem minha mentoria durante 1 ano também, né? Obviamente que são com horários marcados, né? Porque senão ninguém aguenta. Mas a mentoria, ela é junto com a fraternidade. Então, é 1 ano de acesso na fraternidade, 1 ano de mentoria comigo também, tá, Jaque? Então, gente, voltando, eu falo muito de atendimento porque a parte de atendimento, ela é o seu cartão de visita, né? Então, a pessoa... Eu falo cartão de visita para vocês entenderem essa parte do quanto que é impactante. Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente chama a atenção dessa pessoa nos primeiros 3 segundos que a gente fala com ela. São 3 segundos, tá? Então, como que você chama a atenção dessa pessoa em 3 segundos? Você conversa com ela sobre um assunto rápido, né? Tipo assim, você já viu alguma coisa assim? E aí a pessoa, né, liga aquela chavinha e fala, olha, isso é interessante, deixa eu ouvir. Assim como, isso é uma coisa de marketing, tá, gente? É um negócio de marketing, uma tática de marketing. Você ouvir, você fazer a pessoa prestar atenção com 3 segundos que você joga isso para ela, joga alguma coisa para ela. Então, como que você chama a atenção de uma pessoa em 3 segundos no atendimento em farmácia? Uma das primeiras coisas, né, que eu sempre coloco é olhar no olho da pessoa, tá? Quando você chega num lugar que você... numa drogaria, quando o cliente chega na drogaria, gente, eu fico confundindo paciente e cliente, tá? Mas vocês entendem, né? É porque eu falo paciente para o consultório e cliente para a farmácia. Então, relevem aí. Quando quando um cliente chega na farmácia e ele vai conversar com você, lógico que ele tem uma dúvida que seja quanto que é o medicamento. Ele tem uma dúvida. Então, você já vai colocar isso para ele, você já vai, nesses 3 segundos iniciais, já vai mostrar para ele, né, que você está ali para ele. Aquele momento ali é dele. Então, esses 3 segundos são imensamente importantes para vocês conseguirem segurar esse paciente, para vocês conseguirem conversar com ele pelo menos 5 minutos. Não tem aquele seu João, seu Zé, que chega lá, pede um medicamento, você tenta ensinar para ele como é que é o medicamento, e ele fala assim, não, minha filha, eu só quero remédio para ir embora, eu tô com pressa. Sabe? Esse seu João, essa Dona Maria que fala desse jeito. Então, isso é uma... Ele chegou ali, ele tá sem tempo, né? E ele não se interessou pelo que você tem a falar. Independente se ele está com pressa ou não. Porque se ele tivesse interesse no que você tem para falar, ele não tinha feito isso. Porque por mais que a gente esteja correndo, uma informação importante, a gente para ouvir, né? E aí, esses 3 segundos são justamente para vocês olharem para ele, olho no olho, né? E postura para você conseguir que ele te olhe. Então, a postura, ela vem primeiro, é a primeira coisa de um atendimento. Se você está lá, parado, mexendo na unha, cabeça baixa, né? E a pessoa chega, ela já chega com o intuito de vou comprar meu remédio e vou embora. Então, sempre tenha postura, sempre tenha autoridade, né? Não quer dizer que você vai viver com o nariz em pé, não é assim que funciona, mas você precisa ter autoridade ali, você precisa ser uma autoridade ali.
E isso é a postura. É como você se porta num lugar. Independente do que o balconista acha de você, do que o gerente acha de você, a postura que você tem quando um cliente chega é a primeira impressão que ele tem de você. Então, assim, aqueles 3 segundos que você tem para convencer ele, né, que ele precisa te ouvir, que são aqueles 3 segundos iniciais de conversa, eles começam antes. E aí, ao invés de você ter só os 3 segundos, você tem 5 segundos, que seja, né, 6 segundos, que é o tempo que a pessoa te vê quando ela entra no local. Independente se é numa farmácia ou num consultório, né? A pessoa ela precisa ter aquela noção de que é você, né, que ela quer conversar. É com você que ela quer resolver o problema dela. Então, a postura, ela é a primeira nesses 3 segundos iniciais. E por que eu falo sempre desses 3 segundos iniciais? Porque é a primeira coisa que você vai fazer. Eu não sei se já perceberam, mas quando a gente está passando ali no Facebook, a gente está vendo aqueles videozinhos do Facebook, e quando a gente passa ele, sempre tem um vídeo que chama a atenção da gente. Sempre tem uma pessoa que fala assim: você quer ganhar dinheiro na internet? Pronto, são 3 segundos. Nem isso, né? Nem deu 3 segundos. Mas quando você tá passando um vídeo ali e a pessoa fala uma coisa que é da sua, né? Que é uma coisa que te interessa. Então, por exemplo, nós que somos farmacêuticos, né? Imagina tá passando um vídeo aí e do nada fala assim: você farmacêutico quer ganhar um piso de 7 mil reais? Pá, é isso aí que vai chamar a atenção. Então, é o jeito que a gente fala, é a junção do que a gente fala, do que a gente vê, né? Porque a gente é uma questão visual também, e principalmente esses 3 segundos do que você fala. Então, na drogaria ainda é melhor ainda, porque na drogaria você tem esse tempo que o cliente entra na porta da farmácia, até quando ele chega no balcão e conversa com você. Ele tem esse tempo de lá da porta até no balcão, ele vem te vendo, ele vem te olhando. Então, o atendimento, ele começa na postura que você tem quando o cliente chega, né? Eu não sei como é que é no local que vocês trabalham, às vezes vocês ficam fazendo outras coisas, ficam mexendo no computador, mas é assim, entrou um cliente na farmácia, para o que você está fazendo. Para o que você estiver fazendo. Independente se tem um balconista para atender. Por exemplo, tá você e o balconista no balcão, você está lançando lá as saídas, as entradas no SNGPC, e aí entrou um cliente na farmácia. Entrou um cliente na farmácia, para de mexer no computador, olha para o cliente, para ele escolher, porque se ele chega numa farmácia, ele precisa tirar uma dúvida, ele precisa resolver um problema. E aí ele olha para o farmacêutico está ocupado, ele olha para o balconista está desocupado, e ele vai no balconista, obviamente. Não estou falando para vocês pegarem, né, os clientes, os balconistas que têm comissão, por exemplo, que trabalham com comissão, é complicado. Mas é para você entender que o cliente, ele precisa chegar na farmácia e se ele quiser falar com o farmacêutico, ele não vai ter vergonha de falar com o farmacêutico. Porque muita gente é assim, eu sou assim. Se eu chego na farmácia e normalmente eu não quero falar com o farmacêutico, né? Mas normalmente se eu chego na farmácia e eu olho e tem uma pessoa que está mexendo no computador e a outra está sem fazer nada, eu vou lá sem fazer nada. Se tem uma pessoa que está ali, sei lá, limpando prateleira, né? Tem uma limpando prateleira e a outra está ali sentada, eu vou na que está sentada. Então, eu sempre vou na que parece que para mim está disponível, né? A que vai estar disponível para mim. A que vai me atender de forma rápida. Às vezes eu vou chegar na pessoa que está no computador, ela vai falar assim, tá bom, só um minutinho. E aí eu vou ter que esperar. Então, sempre esteja disponível para o seu cliente, para que ele olhe e fale assim, não, eu vou no balconista mesmo, ou então eu vou no farmacêutico, deixa eu conversar com o farmacêutico, que às vezes ele me ajuda a resolver isso daqui. Às vezes a pessoa chega para comprar um medicamento, às vezes nem é esse medicamento, e você consegue identificar isso, você consegue identificar que não é aquele medicamento que ele precisa, e o balconista não sabe fazer isso. Então, a primeira coisa do atendimento é postura, tá? A segunda coisa do atendimento é atenção. É justamente a hora que a pessoa entrou na farmácia, ela é sua cliente. Então, você precisa dar para essa pessoa total atenção. É ela que está pagando o seu salário, entendeu? Você tem que pensar assim, é ela que está pagando meu salário, é a compra que ela vai fazer para pagar meu salário. Então, deixa eu atender essa pessoa direito. E aí, dentro disso, quando a pessoa chega, que a pessoa vem até você, que a pessoa conversa com você,
né, ela vem para conversar com você, você entra nessa parte do atendimento, que é justamente segurar a atenção dessa pessoa. Como que você segura a atenção de alguém? Primeira coisa é justamente perguntar o nome dessa pessoa. Por que perguntar o nome? A pessoa, ela se sente muito mais próxima de você se você chama ela pelo nome, né? Se for uma pessoa mais velha, né, tente chamar por dona, né? Quando vai entregar alguma coisa, pergunta senhora, não sei o que, né? Com mais respeito. Porque aí, se a pessoa não quiser que chama de senhora, ela vai falar. E aí vocês já brincam com isso e já é uma coisa que já vai segurar ela ali. Mas se não, às vezes, porque assim, se for uma pessoa que não quer ser chamada de senhora, né? Que acha ruim ser chamada de senhora, que não acha que precisa ser chamada de senhora, essa pessoa vai falar com você. Falar assim, não, senhora tá no céu, né? Senhor tá no céu. Não me chama, não precisa me chamar de senhora, não, é você mesmo. Aí você chama ela de você. Mas se for uma pessoa que gosta desse tipo de tratamento, se for uma pessoa que gosta de ser chamada assim, ela vai ficar, sei lá, chateada pela falta de respeito. Um exemplo, acho que é isso. A pessoa ela pode se sentir ofendida, né? Porque você não tratou ela com o devido respeito. Tipo assim. Então, tente sempre lembrar disso. Chame por senhora, por senhor, né? Por Dona Maria, né? Se for a Dona Maria, por Dona, sei lá, Fabiana, Dona Milene, né? Chegou lá, converse com a pessoa assim, independente se for uma pessoa mais velha, tá? Eu sempre chamo todo mundo, assim, porque é uma cliente, né? Você trata aquela pessoa de um jeito formal. Ela não é uma amiga sua, não tá ali para conversar, bater papo, jogar papo fora, entende? Então você precisa tratar o seu cliente de um jeito formal mesmo. Converse com ele de um jeito formal, né? Lógico que não falando palavras difíceis. Eu sempre fui muito de dividir isso, né? Eu trabalhava, por exemplo, numa farmácia que era numa zona, como é que fala? Era num tipo uma periferia e tinha muita gente que era de zona rural, né? Que vinha mais de zona rural, era mais pessoal mais velho. Então eu não conversava com eles de forma difícil. Eu explicava que o remédio era assim, assim, eu não falava medicamento, né? Eu falava de uma forma mais leiga possível. Eu ia falar que poderia causar uma hepatite. Aí eu falava assim, porque esse remédio ele fica muito tempo lá no fígado do senhor. Aí daqui uns dias o senhor não pode mais tomar a cachaçinha do senhor, porque o fígado não vai aguentar. Entende? Eu não falava que aquele medicamento pode causar uma hepatite medicamentosa. Então, o atendimento, ele vem muito disso, assim, de você identificar onde você está para você saber como que você vai falar. E tem também as pessoas que são mais cultas, né? Sei lá, você conversando com ela, você percebe. No começo da conversa, já percebe se a pessoa é mais culta ou se ela é mais leiga, né? E aí você consegue conversar de maneiras diferentes. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também. Quando eu trabalhei numa drogaria que era de bairro nobre, por exemplo, a gente quase não dava nem um sorriso, né? Porque o povo que chegava lá para comprar, ele já chegava com aquela cara e você tinha que atender ele com a cara séria, né? Nada de intimidade, porque eles não te dão intimidade. Então, você tem que saber onde você está também. Não é em todo lugar que você vai chegar e falar: "Oh, seu João, tudo bem? Bom dia, como é que o senhor está?" Não é todo lugar que você vai chegar assim, né? E não é para qualquer pessoa também, né? Eu sempre fui de conversar com as pessoas desse jeito, né? De dar bom dia, de sair do balcão para dar um abraço. Sempre quando era uma pessoa que eu já tinha intimidade, né? Não, nada que a pessoa que já tinha brincado comigo de alguma coisa, né? A pessoa que já tinha falado alguma coisa, conversou comigo sobre algum assunto, falou sobre o filho, falou sobre a nora, falou sobre. Né? Eu já tinha intimidade com essa pessoa, aí eu chegava dessa forma. Mas a gente chegar desse jeito para qualquer pessoa, isso soa falso. Isso, a gente sabe disso, né? Uma pessoa que a gente não conhece chega para a gente dessa forma, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? A senhora precisa de alguma ajuda? Isso para mim soa super falso, entendeu? A pessoa que ela vai trabalhar com atendimento, ela tem que trabalhar de um jeito firme, né? Que a pessoa chega e fala assim: tudo bem? Você está precisando de alguma coisa, né? Com uma cara boa, não precisa estar sorrindo, não precisa estar, né, aberto demais,
mas também não é para colocar a cara fechada. Então, quando a gente olha o lado do atendimento, a gente pega muito essas partes, várias coisinhas, né, que normalmente a gente não acha nos lugares. Então, por exemplo, se você pesquisar como fazer um bom atendimento, você vai achar assim, pergunte o nome da pessoa, né, pergunte o que a pessoa tem, pergunte se a pessoa está sentindo alguma coisa, então, beleza, isso é um atendimento, sim, que você precisa saber disso para você medicar a pessoa, para você indicar o medicamento para a pessoa. Só que a base não é essa, entendeu? A base, ela vem disso, dessas coisinhas que a gente faz antes, que não percebe. A gente não percebe esse tipo de coisa. Então, por exemplo, várias vezes você já entrou na Lojas Rede, né? Sem nem precisar entrar na Lojas Rede. Não sei se a Lojas Rede é a nível Brasil, né? Mas a Lojas Rede, para quem não conhece, é uma loja de cosméticos, assim, tem tudo lá. Só que ela é uma loja que você passa na porta, você fala assim, eu preciso de tal coisa. Às vezes você nem precisa. Às vezes você tá lá na sua casa, não acabou, mas você compra alguma coisa. Por quê? Porque a Lojas Rede, ela faz um marketing absurdo. Tanto de cores, você vê que a Lojas Rede ela é vermelha, então já te chama a atenção. Vermelho, ele dá a impressão que é barato, tá? Então, por isso que muitas farmácias colocam, né, se plotam de vermelho. Eu já acho que vermelho cansa muito a visão, principalmente em drogaria. Eu acho que drogaria tem que ser branquinha, no máximo um azul, que passa confiança, né, que passa segurança. Tem que ter alguns lugares vermelhos, beleza, no lugar de promoção, você coloca o vermelho e o amarelo que chama a atenção ali. Nunca coloca azul em promoção, tá? Porque a pessoa não fica instigada a comprar com azul. Então, a Lojas Rede, ela tem muito isso, né? E quando você entra lá, o atendimento é espetacular. As meninas estão ali doidas para vender, porque elas ganham comissão e elas te atendem ao mesmo tempo que elas atendem outras pessoas. Elas te deixam tranquilas, sabe? Assim, elas não... no máximo que acontece é você tá ali olhando e aí uma vendedora vem e te pergunta se você já foi atendida, você fala que foi atendida, pronto, acabou, não tem nada, sabe? E passa. Então, assim, é um atendimento que é junto com o marketing. Se não fosse o marketing, você não entrava na Lojas Rede. E se não fosse o atendimento, você não ficaria. Então, assim, o atendimento, ele é muito essa parte de marketing. É você pegar a pessoa, fidelizar a pessoa de uma forma que ela nem percebe que ela está sendo fidelizada. Então, eu dei o exemplo para vocês da indicação farmacêutica, da prescrição farmacêutica ontem. Essa prescrição é justamente isso, é fidelizar o paciente sem ele nem saber que está sendo fidelizado. Por quê? Porque quando ele bateu o olho naquela receita, ele falou assim, que legal, né? Ela lembrou de me fazer uma orientação, que interessante, ninguém faz isso. Aí ele vai bater ali e vai lembrar. Quando ele precisar de um medicamento, ele vai lembrar de você e, consequentemente, da farmácia que você trabalha ou da sua farmácia. Entende? Então, o atendimento, ele vem de uma série de coisas, porque, primeiro, a pessoa ela não chega na farmácia falando bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa ela entra na farmácia. Então, para ela, até que ela chega em você, ela tem aqueles pontos ali que você consegue trabalhar. Então, tudo bem. Se você não quiser usar um jaleco, se você não quiser mudar a sua postura, se você quiser continuar no computador, se você quiser continuar de cabeça baixa, beleza, pode continuar. Quer dizer que você nunca vai atender alguém? Não. O dia que todo mundo estiver ocupado, você vai atender alguém, entendeu? Só que você nunca vai conseguir autoridade, você nunca vai conseguir chegar numa farmácia e as pessoas, o dono quiser contratar você, o dono virar e falar assim, nossa, aquela farmacêutica, drogaria tal, eu pagaria 5 mil reais para aquela menina trabalhar aqui, porque ela é muito boa nisso. Então, para as pessoas terem desejo de te contratar, ou seja, você ser uma pessoa que tenha reconhecimento profissional, né? Que onde você esteja, a drogaria tenha medo de te perder, porque você é um funcionário muito bom, né? Que a drogaria tem medo de te perder. Se você chegar e falar, olha, eu preciso sair porque está muito apertado para mim, a pessoa vai lá e aumenta seu salário. Então, assim, quando a gente fala de atendimento, a gente trabalha essa parte de vários pontos, tá? Então, a postura é extremamente importante. Para mim, é a mais importante.
tá? Mais importante do que conhecimento, inclusive. Por quê? O conhecimento, quando você para, já aconteceu demais comigo. Acontecia muito isso comigo no início. Quando eu conversava com alguém, por exemplo, e a pessoa vinha falar comigo, me entregava uma receita. A pessoa me entregava uma receita. E aí, eu bati o olho na receita e eu não entendia o que estava escrito ali. Eu ia rapidinho no computador, né, e conversando com a pessoa, né, falava com ela que eu ia olhar para ela, qual que era esse medicamento, o que esse medicamento fazia e tal. Eu corria rapidinho, abria o Google e batia mais ou menos um nome ali que eu sabia, né, que eu tinha entendido, né, tipo assim, era PAN, PAN, tipo assim, eu entendi isso na receita. Aí eu entendi que era dentro do spam e tinha alguma coisa lá, por exemplo, injetável. Aí eu corria no Google, pesquisava lá mais ou menos para entender aquilo, e eu via que era Diprospan, por exemplo, Diprospan injetável. Eu falava, tá, Diprospan. Aí eu li e realmente era Diprospan, tipo assim, eu entendia que era Diprospan. Então, eu fazia muito isso, mas a pessoa, o tempo inteiro, eu estava olhando para a pessoa, o tempo inteiro eu estava conversando com a pessoa, quando eu estava batendo no Google lá, no computador rapidinho, eu estava conversando com a pessoa para manter a pessoa comigo. Como eu falei com vocês, a primeira coisa é chamar pelo nome. Então, a pessoa chegava e a primeira coisa que eu perguntava era o nome da pessoa. Porque quando você vira e fala assim, pois é, dona Maria, então, esse medicamento assim, 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 sabe? Quando você vira a pessoa e fala assim, pois é, dona fulana, pois é, eu tô falando dona Maria direto, né? Pois é, dona Milene. Pois é, dona Milene, porque a senhora trouxe um medicamento e esse medicamento aqui ele não fabrica mais. Então, assim, quando você conversa com a pessoa pelo nome, a pessoa pega aquilo, sabe? A pessoa tem aquilo, assim, para você. Ela é como se fosse ela estivesse conversando com alguém da família. É uma sobrinha minha que é farmacêutica, tipo assim, é como se fosse esse sentimento, tá? Então, várias fases do atendimento. O atendimento ele tem inúmeras coisas que você consegue fazer. E a mesma coisa acontece com a atenção farmacêutica. Com a atenção farmacêutica é da mesma forma. E aí entra justamente a parte de fazer um atendimento rápido, né? Porque drogaria é ali, o pessoal passa correndo, né? Eles não estão ali para fazer uma consulta com você. Lógico que tem, né, inúmeros pacientes que chegam e a gente precisa ser até um pouco psicólogo para conversar com eles, mas a maioria dos pacientes que chegam em drogaria, eles querem atendimento rápido e uma coisa que resolve o problema deles de uma vez. E normalmente, quando eles chegam até você no balcão, ele está sentindo alguma coisa, está ruim ali. Ele não está chegando feliz. Ele está indo para comprar um remédio para dor ou para, né, alguma coisa que está incomodando ele de alguma forma. Então, você, como farmacêutico, você precisa resolver aquilo para ele, principalmente se o seu assunto é medicamento, né? Então, tenha essa mentalidade de que quando a pessoa chega, ela é totalmente, você é totalmente dele, tá? Você é totalmente dele. O que ele precisar, o que ele precisar, você faz, você ajuda. Se na sua drogaria tem um cafezinho, ofereça um cafezinho, ofereça um biscoitinho, ofereça uma bala, se tiver, né, na farmácia. Então, tenha isso em você, porque aí você sempre vai atender as pessoas da mesma forma, tá? Tem isso também, né? A gente atende várias pessoas da mesma forma e no final do dia nós estamos cansados. E o que a gente faz? Começa a atender mal, começa a ficar desmotivado. Imagina se for essa pessoa que ia comprar na sua mão, sei lá, R$ 500 de coisa, entende? E ela não vai comprar porque ela não gostou do seu atendimento. Então ela fala assim, eu vou gastar meu dinheiro aqui, comprar coisa aqui, tô precisando fazer uma compra de cosméticos, eu vou comprar aqui, que essa menina aqui não atende direito, e compra em outro lugar. Então é só você pensar isso. Todo mundo que tá ali é uma pessoa que tá precisando de você. E aí você vai ajudar ela, tá? Então, quando entra nessa parte de atenção farmacêutica, que a gente coloca a parte a parte farmacêutica, né? Porque atendimento todo mundo faz, a parte farmacêutica é nossa. Quando você coloca essa parte farmacêutica no meio, você precisa primeiro, né? Primeiro, a gente precisa saber como que a gente identifica isso, tá? E isso vale tanto para consulta quanto para atendimento. A diferença é que agora, no atendimento da atenção farmacêutica, é mais rápido do que uma consulta. Na consulta, você tem tempo para isso, né? Quando você faz uma atenção farmacêutica, a atenção farmacêutica, ela precisa muito ser focada na parte de descobrir por que a pessoa
quer aquele medicamento específico. Ah, é porque fulano de tal já tomou e funcionou. Ah, é porque eu já tive isso antes e isso funcionou. Então, a sua função como farmacêutico ali é entender por que ela quer aquele medicamento, se aquele medicamento realmente é bom para aquilo, se pode ter alguma interação com os medicamentos que ela toma. Isso, gente, isso tem que ter para todo o medicamento. Não é só para o que a gente não conhece, sabe? Tem que ser para todos, não é só para os controlados da portaria 344. Tem que ter. A gente tem que ter esse conhecimento, sabe? Tipo assim, o que pode interagir com o quê? Né? O que pode atrapalhar em quê? Lembra que o AS é anticoagulante e o outro medicamento também é anticoagulante? Se a pessoa tomar isso, ela pode ter hemorragia. Então, quando tiver isso, fala isso com a pessoa. Fala isso com o paciente. Ah, mas eu vou alarmar meu paciente. Vai! A sua função como farmacêutico é essa. É você virar a pessoa e falar assim, olha, você não pode tomar isso daqui direto, porque isso aqui mata. Só que você não vai falar isso, né? Você vai falar de uma forma mais leve. Você vai falar de um jeito que a pessoa não assuste tanto, né? Então, gente, vocês terem ideia, nós temos esse medo de falar isso com as pessoas. Se eu falar com vocês que ano passado, 2019, né? Porque agora tudo virou Covid, né? Tá tão difícil que virou tudo Covid. Então, eu não tenho dados de 2020 ainda. Em 2019, morreram mais de 60 mil pessoas por medicamento. Tomou medicamento errado, tomou dose errada, tomou medicamento que a vizinha entregou, tomou medicamento e teve surto, tomou um medicamento e teve alucinação, um medicamento, às vezes, matou uma pessoa, um comprimido de clonazepam deu alucinação em alguém, a pessoa pulou do prédio, sabe, o suicídio. E aí a pessoa vai investigar a causa, quando foi ver, ela tinha isso no corpo e ela nunca tinha tomado isso, sabe? Então, para vocês terem ideia de como que a gente pode evitar isso. Evitar, não que todas morram, porque a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir colocar na cabeça das pessoas que elas não podem tomar medicamento de forma errada, mas pensa, né, pensa comigo, se mais de 60 mil pessoas morreram em 2019 por medicamentos, né, no geral, por erro, por intoxicação, por efeito adverso, por reação adversa, por várias coisas, né, a gente precisa resolver isso. A gente precisa colocar um negócio aí, porque tá errado, né? Tá difícil. Então, nós, como farmacêuticos, a gente precisa lembrar que nós somos especialistas em medicamentos. Então, sim, tudo que a gente precisar alertar para uma pessoa na drogaria sobre um medicamento, a gente precisa alertar. Ah, mas eu tomo esse medicamento há anos, fulana. Tudo bem, você toma esse medicamento há anos, e é justamente por você tomar ele há anos que vai te causar um problema. Entendeu? Acontece muito quando você fala isso da dipirona, do paracetamol, do ibuprofeno, né? A pessoa acha que pode tomar, que é igual água, né? Que não funciona, né? Que não causa nada demais. Daqui a pouco ele sai do organismo. E não é bem assim que funciona. Então, quando você vai fazer atenção farmacêutica, dê foco em descobrir coisas sobre o medicamento. A atenção farmacêutica é isso, né? A gente pega mais essa parte do medicamento do que a parte da doença em si. Quando a gente vai fazer uma indicação, quando é para uma doença, um problema de saúde autolimitado, que é o que a gente pode resolver, né? Problema de saúde autolimitado são as tosses, dores de cabeça, né? Essas coisas que a gente consegue resolver, um mau jeito na coluna, deixa eu pensar aqui mais, coriza, inflamação nos olhos, por exemplo, né? Alguma coisa assim, algumas afecções de pele. Então, esses problemas de saúde autolimitados que a gente pode tratar, né, tratar mesmo, prescrever e tratar, que são, no caso, a gente utiliza os MIPs, essas coisas a gente precisa conversar com o paciente. Às vezes ele está com uma afecção na pele, coisa que ele nunca teve, aí quando você conversa com ele, ele está tomando um medicamento tal que ele nunca tinha tomado antes, começou essa semana. Então, esse medicamento pode ser a causa disso, entendeu? Então, quando você faz a atenção farmacêutica focada, você não quer descobrir a doença da pessoa, porque quando você pergunta para ela as coisas certas, ela mesma te fala o que ela fez de errado, entendeu? Então, quando você está no balcão, por exemplo, você não tem muito tempo. Então, converse com a pessoa. Ao invés de fazer perguntas, né? Se você for mais seguro fazendo perguntas planejadas, beleza. Mas deixa esse bloquinho de perguntas planejadas para você não
perguntar diretamente. Tipo assim, você fuma? Você bebe? Você... Não, ao invés de perguntar dessa forma, você vai conversar com a pessoa. Pois é, dona Maria, a senhora já fumou alguma vez na vida? A senhora bebe de vez em quando? Tipo assim, vai conversando com a pessoa para você descobrir as coisas. Eu falo que eu faço isso na minha consulta. Minha consulta dura 2 horas, 2 horas e meia. Eu faço em torno de... Minha ficha de anamnese tem em torno de 60 perguntas. Eu pergunto tudo, até se a pessoa mija de noite, eu pergunto. E a pessoa nem percebe. Quando a pessoa vê, eu já estou passando os negócios para ela, já estou passando os suplementos para ela, já a pessoa está indo embora, sabe? E depois a pessoa me liga para conversar, porque a conversa ficou parecendo que era meio que um psicólogo ali. Então, a gente precisa pegar essa parte do farmacêutico, né, da parte de descobrir o que é que está acontecendo com a pessoa. Às vezes, a maioria das vezes, é sim um medicamento, e quando a gente começa a perguntar esse tipo de coisa, a gente entende, sabe? A maioria das vezes que eu converso com alguém, a pessoa está sentindo uma dor, não sei onde, por exemplo, eu recebo muito, mas muito paciente que chega para mim falando que não está aguentando mais de dor nas pernas. Aí, se eu fosse um farmacêutico comum, o que eu ia fazer? Eu ia conversar com essa pessoa, né, para falar com ela, mas a senhora fica muito tempo em pé? Ah, eu fico muito tempo em pé. Tá, a senhora faz caminhada? Não, eu não faço caminhada. Tá, a senhora, né, vou conversando com essa pessoa. E aí, o que eu faria se eu fosse um farmacêutico comum, normal, né? Eu indicaria uma castanha da Índia, né? Indicaria um creme goicocheia, será que assim se fala? Eu sempre falei assim, tá, gente? Goicocheia, não sei como é que é o nome. Que passa na perna, alivia, né? Mas eu não perguntei para ela nada. E essa senhora vai tomar castanha da Índia, ou seja, vai melhorar a circulação ali, vai passar um creme, pode até aliviar, né? Porque o creme é muito bom, a castanha da Índia também é muito boa. Só que, às vezes, a maioria das vezes, 90% dos pacientes que chegam para mim com dores, quando eu pergunto se toma alguma estatina, toma. E civastatina, atorvastatina, rosuvastatina, qualquer um desses. Quando toma a civastatina, as estatinas, na verdade, as estatinas, gente, são os piores medicamentos que a gente pode indicar para uma pessoa na vida. A gente não indica, né? São os piores medicamentos que uma pessoa pode tomar na vida. As estatinas são horríveis. Primeiro, colesterol não faz mal. Colesterol não faz mal e só quem tem cabeça aberta para estudar e para pesquisar isso é que entende isso. Colesterol não faz mal. O colesterol está ali na hora da bagunça da aterosclerose. Ele está ali para ajudar. E nem é ele que forma a placa. Quem forma a placa é cálcio. Não é o colesterol. Então, você vai tomar um medicamento para baixar uma coisa que não faz mal, muito pelo contrário, faz muito bem. Já existem inúmeros estudos comprovando que as pessoas que desenvolvem Alzheimer e Parkinson têm deficiência de colesterol, porque o colesterol é uma molécula que ela reveste os neurônios e não deixa os neurônios sofrerem a ação das toxinas, dos radicais livres. Então, já existem muitos estudos que comprovam isso, que quanto maior a taxa de colesterol, menor o risco de Alzheimer. Existe um medicamento, inclusive, que é vendido nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem, é vendido nos Estados Unidos, que aumenta o colesterol, vocês terem ideia de como é que é. Só aqui no Brasil que a gente ainda continua com essa cabeça, né? Então, o colesterol não faz mal. Quando você toma a estatina, para a estatina barrar o colesterol, amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá? É só rapidinho aqui. Quando você toma a estatina para baixar o colesterol, você deteriora uma quantidade absurda de vitaminas e minerais no organismo, inclusive a coenzima Q10, que é uma enzima muito importante para a energia do coração. Então, normalmente, as pessoas que tomam estatina sofrem infarto depois, tá? Pra vocês terem uma ideia disso. E como ela baixa várias vitaminas, uma delas é a vitamina B12. E a vitamina B12, ela é uma quantidade muito pequenininha que a gente toma. Então, se você abaixa ela, né? Se você tem uma coisa que diminui a quantidade dela, acabou. E ela é uma das principais responsáveis por ajudar na energia dos músculos, principalmente de membro inferior. Então, quando você toma uma estatina que seja de 5 miligramas, gente. Aqui em casa, na minha família, quem é perto aqui de mim, ninguém toma estatina mais. Por quê? Quando você toma ela, ela faz isso tudo no seu organismo. E aí, quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a pesquisar, aí eu já sabia que a estatina fazia isso.
Quando eu comecei a perceber que os meus pacientes, eles vinham com isso, né, de os mesmos sintomas, cansaço nas pernas, dores nas pernas, né, que vinha de acordo com o que a gente vai fazendo exercício, eu senti, a pessoa sente muito mais durante o dia, por quê? Porque toma estatina de noite, e aí eu ia conversando com meus pacientes entendendo isso. Quando eu fui descobrir, sempre é a estatina. Aí eu converso com o meu paciente de uma forma bem sincera, eu explico tudo para ele, porque eu não posso tirar a simvastatina, certo? Não foi eu que prescrevi, então eu não posso tirar a simvastatina, é do médico dele. Então, o que que eu faço? Eu converso tudo com o meu paciente, tudo mesmo, eu explico detalhes, sabe assim, tem coisa que eu desenho para a pessoa entender, porque ela vai lá no médico dela e fala assim, eu não quero mais tomar estatina, porque o colesterol, ele é assim, 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 assim. Entendeu? E explica, a meu paciente explica para o médico por que ela não quer tomar simvastatina mais. Então, assim, eu tenho certeza que eu tenho pacientes que pararam de tomar sem ir no médico? Tenho, eu tenho certeza e eu conheço meus pacientes. Só que eu não tirei, entendeu? Eu não tirei, não foi eu que tirei. Eu só expliquei para ele por que ele não deveria tomar aquilo. E aí eu vou diminuindo os medicamentos que os meus pacientes usam. Eu vou diminuindo isso. Então, quando a gente faz uma atenção farmacêutica eficaz, ou seja, quando a gente entende o que é aquilo, como que a gente chega naquilo, né? Quais os medicamentos de verdade que fazem uma diferença absurda no organismo. Então, por exemplo, veio uma briga muito grande agora, que foi falando da ivermectina, né? Não sei se a ivermectina funciona para o Covid, até porque não tem o que funciona para Covid. Então, se falar hoje que, sei lá, que bosta de menino que funciona para Covid, eu vou acreditar, porque ninguém sabe o que é Covid. Mas aí viraram e falaram, não, mas eu não posso tomar ivermectina, porque a ivermectina causa hepatite medicamentosa. Não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira, porque a ivermectina fica cerca de 3% no fígado, ela vai pro intestino, ela fica 3% no fígado e ela fica só durante 10 dias. Isso, gente, tá num site que é específico de toxicidade de fígado. Eu não vou lembrar o nome agora, tá? Não sei se é Live Tox, Live Tox. Eu não sei como é que escreve fígado em inglês, mas é fígado em inglês tox, se não me engano. Eu acho que é isso. Que tem lá as taxas, os medicamentos que causam toxicidade no fígado. Então, não é essa desculpa, não, sabe? Não usa essa desculpa. Ah, não vou tomar ivermectina, porque a ivermectina ela faz isso. Isso não. Por esse motivo, tá errado, entendeu? E você, como farmacêutico, você tem que saber disso. Você tem que saber como que você auxilia uma pessoa nessa parte. Ah, Luciano, mas não tem como saber todos os medicamentos. Não, não tem. Não tem como saber todos os medicamentos. Mas você precisa saber pelo menos a classe deles e pontos das classes, entendeu? Como a ivermectina eu sempre soube. Por que eu sempre soube? Porque eu trabalhei em drogarias de bairro de periferia, bairro, né, perto de favela, bairro onde o pessoal era mais, como é que fala? Mais humilde, né? O pessoal era mais de classe média baixa, assim, classe baixa mesmo. E tinha muita gente que comprava para piolho. Então eu precisava saber disso. Eu precisava saber desse negócio. Mas como assim? Você dá para criança? Quanto tempo você dá para criança? Como que você faz? Né? Aí eu fui pesquisar para saber tal. E realmente não é por esse motivo que não pode tomar ivermectina. Pode ser por qualquer outro. Entendeu? Então, eu sempre soube desses pontos. Eu sempre procurei saber, pesquisei saber. Pesquisei para saber. Né? Justamente por isso. Para ter essas coisas diferentes. Uma das coisas que me diferenciava na atenção farmacêutica era justamente o diferencial que eu tinha em relação aos suplementos, né? Eu sei lá, eu estudo suplemento, já tem, vou fazer 6 anos que eu estudo suplemento direto, né? Assim, que eu estudo muito sobre suplemento. O que eu mais estudo é sobre suplementação. Então, eu sempre soube, né, desde quando eu comecei a trabalhar, tem 8 anos que eu sou formada, tem 6 anos que eu estudo suplemento. Então, todas as drogarias que eu trabalhei, que eu vinha, né, trabalhando, sem ser as 2 primeiras, nas outras eu já sabia sobre isso. Então, uma coisa que me diferenciava muito na atenção farmacêutica era justamente isso. Porque quando a gente estuda suplemento, a gente entende quais os medicamentos que são antinutrientes, porque a maioria dos medicamentos são antinutrientes. Por quê? Medicamento é uma toxina.
Medicamento é uma droga. E os nutrientes são contrários de toxina, entendem? Então, todos os medicamentos, todos, sem exceção, todos os medicamentos, eles eliminam algum nutriente do organismo. Eliminam não, né? Diminuem. Às vezes uma quantidade muito boa, às vezes uma quantidade altíssima, né? Então, por exemplo, a estatina. Você pode perceber que as pessoas que tomam estatina também tomam remédio para dor, também tomam alguma coisa para melhorar a circulação das pernas, porque acha que é circulação, entendeu? Então, por isso que quando uma pessoa ela é idosa, ela é uma pessoa polimedicada, porque ela é uma pessoa que já tomava paracetamol para dorzinha de cabeça. Aí esse paracetamol que começou a fazer um negócio no fígado, aí ela toma um negócio pro fígado. Aí ela descobriu que tinha hipertensão. No que ela descobriu que ela tinha hipertensão, ela começou a tomar antihipertensivo. E aí o médico viu que a glicose dela já estava 112, aí falou, bom, já que a senhora é hipertensa, a gente vai tomar um remédio para diabetes, porque vai que a senhora se torna diabética, né? Então a gente não quer que a senhora se torne diabética. Aí põe um remédio para diabetes. Aí quando ela começa a tomar o remédio de diabetes, a metformina, que é a principal, de metformina e glicazida, aumentam a pressão arterial. Aí a pressão arterial da pessoa começa a modificar. Aí ela tem que tomar mais um remédio para hipertensão. Aí ela já está tomando 2 remédios para pressão arterial. Sabe? E isso a pessoa vai tomando. Aí vai diminuindo a absorção de cálcio no osso, porque a metformina faz isso. Aí a pessoa começa a desenvolver osteoporose. O que o médico faz? Passa cálcio. Amanhã eu vou explicar isso para vocês. Passa cálcio. Não é passar cálcio para uma pessoa que tem osteoporose, tá? Porque senão a pessoa vai infartar. Quanto mais cálcio dá para a pessoa que tem osteoporose, mais risco ela tem de infartar. Então, a pessoa vai tomar o quê? Cálcio. Aí começa a sentir dores, começa a sentir angina, já começa a tomar medicamento para angina. Aí daqui a pouco percebe que está quase tendo infarto. Aí começa a tomar medicamento para diminuir o colesterol, porque acha que a aterosclerose vem do colesterol. Sendo que colesterol nem gordura é um lípide, né? Não é gordura. Então, quando você vê, a pessoa toma 15 medicamentos. Entendeu? Então, a sua função como farmacêutico é justamente alertar a pessoa que ela está fazendo errado, que isso não funciona, que não é assim que funciona, né? A não ser que a pessoa queira tomar medicamentos a vida inteira e todos os medicamentos e tal. Então, a atenção farmacêutica, ela é voltada para isso. Quando eu faço a minha consulta, na minha consulta, eu demoro 2h30 para conversar com o meu paciente, mas eu saio de lá sabendo até que raça que o cachorro dele é. Entende? A pessoa sai dali com o pensamento de conter minha vida inteira. Porque realmente é. Eu tenho uma ficha de anamnese que eu uso, né? Eu tenho a folha para tudo. E eu converso com o meu paciente sem perguntar nada de forma seca, sabe? Tipo assim, eu vou conversando com a fulana e pergunto a fulana qual que é o nome dela, o sobrenome dela, para anotar ali quantos anos ela tem, tal. Esses dados, né, básicos, que normalmente lá na clínica eles já preenchem antes do prontuário. Quando eles estão me esperando lá fora, eles já preenchem lá fora agora, porque já tem um prontuário da própria clínica. E aí, quando eu converso com a pessoa, eu já começo a conversar com ela perguntando o que é que ela, né, por que ela me procurou, o que ela está precisando de ajuda, como que é que ela imagina que seja a minha ajuda, né? Porque às vezes a pessoa acha que eu sou nutricionista, que eu sou médica, sei lá, vai me pedir uma coisa que eu não posso fazer, né? Então, nós como farmacêuticos, vocês terem ideia, nós como farmacêuticos, nós podemos passar orientações nutricionais. O que são orientações nutricionais? Você não pode passar uma dieta. Então, você não pode falar assim, olha, você vai comer no café da manhã um biscoito e um chá. No almoço, um frango e um ovo. Você não pode falar isso para a pessoa. Mas você pode colocar para a pessoa orientações. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas achavam muito legais comigo era quando eu fazia o cálculo da água. Quando eu faço o cálculo da água, né? Eu peso a pessoa, eu meço direitinho, braço, né, barriga, tal, tudo direitinho. Por quê? Porque eu quero saber se a pessoa... como é que tá de nível aí, né? Se a pessoa tem a barriga muito grande, muito dura, muito densa, a pessoa tem tendência a desenvolver um infarto e por aí vai. E aí, o pessoal sempre gostou muito de como que eu calculava a água, como que a quantidade de água que a pessoa tem que tomar por dia, porque ninguém fala isso. Ninguém tem esse diferencial.
todo mundo fala assim, precisa tomar no mínimo 2 litros. No mínimo 2 litros é para quem, sabe, tem, sei lá, não sei o cálculo, mas acho que dá uns 70 quilos, mais ou menos. Então depende muito. Depende muito se a pessoa faz um exercício braçal, faz um trabalho braçal, se ela faz exercício, se ela vai à academia, se ela faz uma caminhada só, ou se ela faz uma dança, entende? Faz diferença. Então, quando eu mostrava a pessoa que eu estava calculando a água, a pessoa ficava assim, que legal, você calculou a água, né? Tipo assim, porque tudo meu é calculado. Todos os minerais, todos os suplementos, tudo vitamina que eu coloco é calculado de acordo com peso e com. Eu meio que coloco idade, mas depende muito, né? A idade influencia, assim como a raça influencia, sei lá, tudo influencia quando o assunto é nutrientes. Mas eu sempre calculo. Então, por isso que a minha consulta é 2 horas e meia, né? Porque eu vou conversando com a pessoa, vou colocando ali que ela precisa de suplemento, e vou colocando, também vou colocar isso porque tá faltando assim, dananã. Eu explico tudo para a pessoa, eu falo, olha, eu estou colocando aqui cobalto, porque a senhora está com as unhas fracas e pode ser que seja excesso de metal pesado. Um exemplo. E aí eu explico tudo a pessoa. Eu explico todos os minerais, todas as vitaminas que eu coloco ali. E aí, nesse processo da consulta, a pessoa fica encantada, porque ela não vê isso nos outros lugares. Ela paga R$ 300 uma consulta com da doutora fulana, né, que é famosa, e a doutora fulana conversa com ela 20 minutos e passa uma receita para ela, entendeu? Por isso que a doutora fulana é famosa, né? Porque é rápida. Então, deve ser por isso. Então, eu converso com a pessoa, eu faço valer aquele tempo que ela está ali comigo, entendeu? São 2 horas, tem gente que é 2 horas e meia, tem gente que é 3 horas. Tem consulta que é 1 hora? Tem consulta que é muito rápida, tem consulta que rapidinho eu já pego o que a pessoa tem. Ainda mais agora, que eu, né, que eu já tô num nível, sei lá, que eu posso falar isso, que eu já identifico mais rápido, né? Mas no início era mais complicado. Agora, quando é uma consulta que é para prescrição de suplemento, é 2 horas, 2 horas e meia, não tem como ser menos. Até porque eu preciso diagnosticar o que a pessoa tem, preciso prescrever cada um dos medicamentos, dos suplementos dos minerais, né? E preciso explicar para a pessoa como é que funciona. Então, é 2 horas, 2 horas e meia minha consulta. E quando eu converso, quando é uma consulta de estética, é mais rápida, né? Que eu faço o exame na pessoa, o exame físico e tal, e passo para frente. Quando é uma consulta para problema de saúde autolimitado, que é para prescrição de MIPs, para prescrição de coisas não farmacológicas, quando é para massagem terapêutica, também é 1 hora e meia, mais ou menos. Então, questão de tempo, é só vocês terem uma ideia de como que é uma consulta mesmo. Eu faço assim, porque eu prefiro assim, tá? A minha consulta não tem retorno, pra vocês terem ideia. A pessoa não paga metade depois para vir fazer retorno comigo. Não. Se ela quiser consultar de novo comigo, é o mesmo valor. Ela tem retorno? Tem, porque ela precisa retornar para a gente ver como é que tá. Toda vez que ela retorna, ela paga o mesmo valor. Entendeu? Eu não faço diferente, justamente por isso. Justamente pelo fato de valer a pena. A pessoa sabe que vale a pena. Principalmente quando ela vê que acabou as dores, acabou o que ela sentia de diferente, acabou o jeito que ela sentia diferente, acontece muito de mulher me procurar, principalmente quando está na menopausa. Isso faz muita diferença, porque na menopausa faz muita diferença os suplementos. Então, a pessoa do nada, ela me liga e fala assim, Luciana do céu, eu não tô sentindo mais nada, não tô sentindo mais aquele calorzão, não tô sentindo mais aquela ansiedade, aquela coisa que ficava diferente em mim, não tô sentindo mais isso, não sei o que, pronto, a pessoa nunca mais para de ir no consultório, entendeu? Então, assim, uma consulta bem feita, um atendimento farmacêutico bem feito, uma atenção farmacêutica bem feita, ela precisa ter atenção mesmo. Ela precisa ter essa postura, né, que eu falei com vocês no início do atendimento, mas ela precisa ter essa atenção, ela precisa que o paciente precisa entender que qualquer coisa que ele precisar, você está ali, sabe? Ele precisa entender que se ele precisar de qualquer outro assunto, você vai falar com ele, entende? Não que precise fazer isso na consulta, mas eu quero que vocês entendam que esse paciente, ele pensa isso.
né? Tipo assim, ele pode conversar qualquer coisa com você, que ele pode desabafar qualquer coisa com você, que ele pode conversar sobre um outro assunto, às vezes, se precisar, entende? Então, a consulta, ela é basicamente isso. Fora isso, ou seja, a ficha de anamnese, o exame físico, essas coisas são coisas que a gente já sabe, são coisas que a gente consegue encontrar na internet, inclusive, que é a fichazinha que a gente consegue encontrar. O tipo de exame físico é coisa que a gente já sabe também. O atendimento que a gente faz é um atendimento igual o de qualquer pessoa, entendeu? A consulta que a gente faz é uma consulta que pega dados igual a qualquer outro profissional. Então, são dados básicos de o que a pessoa sente, como que a pessoa está ali, aquela hora, se ela está sentindo alguma coisa naquela hora, o que é que ela sentiu, como que ela sentiu, quando que ela sentiu, que medicamento que ela tomou antes, quais os medicamentos que ela toma, quais os medicamentos que ela toma de vez em quando, porque às vezes isso influencia também. Às vezes influencia o fato de uma gastrite, por exemplo, e ela toma um medicamento que atinge mais o estômago dela, mas ela só sente 2 dias depois. Então, fica sem saber, entende? Então, essas perguntas, esse tipo de pergunta, que são mais básicas, né? Que são, né? Que é uma coisa que é normal de uma anamnese, eu não vou dar ênfase aqui, que é justamente porque vocês não precisam disso, né? Essa parte de perguntar, como que você pergunta a pessoa, se a pessoa, né, em relação a sintomas, tenta buscar na memória da pessoa, a senhora sentiu isso, a senhora sentiu aquilo, que é o que você já sabe que tem como efeito adverso de algum medicamento. Aí a pessoa fala, não, pronto, já descarta medicamento tal, entendeu? Então, esse tipo de coisa, de uma anamnese básica, né, a gente precisa entender, obviamente, principalmente para saber isso, para saber se a gente elimina algum medicamento da lista de possíveis medicamentos que estão ali causando aquilo, ou se a gente continua com aquele medicamento ali, entende? Então, além de todas essas coisas que eu falei aqui, questão da atenção principalmente, questão de chegar para uma pessoa e entender o que está funcionando ali dentro. Às vezes é uma coisa boba, por exemplo, às vezes a pessoa sente muita dor de cabeça, por exemplo. Ela sente muita dor de cabeça, e isso é uma coisa que, inclusive, estava acontecendo comigo, né? E eu não consegui entender, porque não era dor de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, mas não era dor de enxaqueca. Por que essas dores de cabeça vinham, né? E eu lembrei de um caso de uma paciente que foi assim, que a gente custou descobrir o que era. Quando a gente descobriu, era intolerância ao glúten. Mas ela sempre ia atrás de mim para um remédio para dor de cabeça. E se a gente não tratar a causa, a gente nunca vai conseguir tratar a consequência, entende? Então, eu, por exemplo, nunca gostei de tratar febre. Eu nunca gostei de tratar febre. A pessoa sentiu febre, vai tomar remédio para febre. Ah, a febre não abaixa. É lógico que não abaixa. Você não está tratando o que tá fazendo a febre que está ali, entendeu? Febre é um feedback do organismo. A febre é uma resposta do organismo. Olha, tem um trem errado aqui e nós estamos tentando combater, tá bom? Beleza? Beleza. A febre é isso. É o seu organismo te avisando que tem uma coisa errada e que ele está ali para resolver, né? Quando a febre começa a ficar alta, quer dizer que o organismo está trabalhando mais, quer dizer que a infecção é muito maior, quer dizer, né, alguma coisa do tipo, quer dizer que tem um nível aí, né? Tem os níveis aí. A febre não abaixa. Lógico, quando a febre está ficando muito alta, que corre o risco da pessoa ter uma convulsão, por exemplo, né, sei lá, acho que eu penso numa dipirona de 1 grama, uma coisa assim, não resolveu, vai para o hospital, porque tem um trem muito errado aí. Está subindo, não para, tem um negócio muito errado. Então, eu nunca gostei de tratar febre. Eu não trato febre. Quando manda mensagem para mim perguntando o que eu dou, meu menino tá com febre, eu sempre pergunto alguma coisa. Tá nascendo dentinho? Tá com o ouvido inflamado? Tem alguma coisa no nariz dele? Tem alguma coisa no olho? Ele tossiu esses dias? Né? Olha se não tem alguma picada no corpo, né? Às vezes até o próprio pernilongo, sei lá, picou muito sabe? Tipo assim, qualquer coisa está causando a febre. A febre não é uma coisa só. Não é tipo, deu febre. A não ser que seja emocional. E aí você também vai saber achar isso quando você pergunta. Porque existe sim febre emocional. Entende? Então, eu nunca gostei de tratar febre, que é um problema de saúde autolimitado, inclusive, mas eu nunca gostei de tratar, porque é sempre. É como se você estivesse, né, passando. Você está paliando ali, você tá disfarçando uma coisa, né? E a intenção não é essa, é descobrir o que tem. Então,
Eu não gosto de tratar febre nem diarreia, tá? Diarreia também é outra coisa que eu não gosto de tratar, de passar medicamento para cortar a diarreia, porque a diarreia também é uma resposta do organismo, então é uma coisa errada. Então, dentro da consulta, a gente precisa entender esse tipo de coisa. A gente precisa entender o que está errado, o que não está errado, o que está de diferente. E quando você vai perguntando, quando você vai trabalhando isso na sua cabeça, quando você vai estudando, né, que você vai vendo as coisas, você vai gravando isso na sua cabeça, você fala assim, eu tenho que lembrar de perguntar isso, porque isso pode fazer diferença. Porque eu posso perguntar isso, às vezes a pessoa está com falta de um nutriente especificamente, e você simplesmente achou isso quando a pessoa falou do cabelo. Meu cabelo tá caindo. Aí você liga a chavinha, você fala assim, então é isso. Juntando com todas as outras coisas que a senhora me falou, a senhora tá com falta de cobre. Entendeu? Então é uma coisa boba, são coisinhas bobas que juntam a anamnese e fazem a anamnese ser uma anamnese, né? Então, na consulta, tenha essa atenção. A parte de atenção farmacêutica, tenha essa atenção. E como que você faz isso na farmácia de um jeito rápido? Conversando mesmo. Conversa rapidinho e já vai perguntando, já vai jogando as coisas. A senhora toma algum medicamento? Esse medicamento que a senhora toma, tem algum que é assim, assim? Às vezes ajuda, né? Porque quando você pergunta, você já dá meio que uma resposta na pergunta. Tem algum medicamento que a senhora toma que a senhora fica com a boca seca? Tem. Aí, então, pronto. Então, já ajuda, entendeu? Às vezes ela nem percebe. Então, assim, vai conversando com o seu paciente, com o seu cliente, de uma forma que você consiga entender, como se quisesse entender a vida dele, entendeu? Por isso que eu sempre falo, postura e atenção são as primeiras coisas, e depois disso é conversa. É você saber levar uma conversa, você saber identificar aquilo, e principalmente conhecimento, né, gente? Sem conhecimento não tem como você fazer nada. Então, estude muito as coisas, pegue classes de medicamentos, tente achar curiosidades sobre aquelas classes de medicamentos. Porque, por exemplo, todo mundo aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui estudou por que o captopril dá tosse, né? Ou seja, todo mundo que chega na farmácia, você sabe diferenciar isso. Você sabe que a pessoa está com uma tosse, quando você pergunta, a pessoa toma captopril. Olha, achei o motivo. Até que enfim, que eu estudei na faculdade, eu achei na drogaria. Então, esse é como se fosse uma curiosidade. A gente sabe que não é uma curiosidade, a gente sabe que é uma coisa que é fundamentada, né? O negócio da ECA e tal, essas coisas todas. Então, como que você vai descobrir isso das outras classes? Dessa forma, entendeu? Procura coisas, lê a bula, né? Medicamento tal pode causar coceira. Então tá. Então, medicamento que eu nunca imaginei que pudesse causar coceira, pode? Então, talvez seja isso, a coceira de fulana de tal. Tipo assim, entendeu? Então, conhecimento, gente, nunca é demais. Não parem, não travem, sabe? Não fica nessa vida de só trabalhar, sabe? Pega isso para vocês, tira isso para vocês, né? De tá no ônibus, não fica vendo besteira, não. Vai ler um artigo científico, vai ler uma revista de farmácia, vai ler um negócio novo, sabe? Tudo isso vai fazer com que você consiga a autoridade que você quer ter. Não adianta você querer ter autoridade de reconhecimento profissional, sendo que você não caminha para isso, entende? Então, ficar da mesma forma, não vai acontecer de você trabalhar ali da mesma forma todos os dias, fazendo a mesma coisa, do nada chega uma pessoa e fala assim, nossa, você que é o fulano de tal, o farmacêutico assim, você que resolveu meu problema, que eu nem tive que mais que fazer, não sei o quê, não vai acontecer. Porque se você não sai do lugar, entendeu? Você não busca conhecimento, você não consegue sair da sua zona de conforto e, consequentemente, você não sai da bolha, entendeu? Você não sai do lugar que é diferente. Por que os outros farmacêuticos não têm reconhecimento profissional? Porque não faz diferente. Porque é a mesma coisa. Porque eles estão agindo da mesma forma que o farmacêutico antigamente agia. Nem assim, né, gente? O farmacêutico antigamente podia fazer tudo, né? Podia receitar tudo, podia aplicar tudo, né? Hoje a gente não pode, né? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês em relação a essa parte, né, de atendimento, atenção e consulta. Basicamente, para mim, é a mesma coisa, porque todo atendimento que eu faço, que eu fazia, né, quando eu trabalho em drogaria mais, todo atendimento que eu fazia em drogaria, eu sempre levava como uma consulta, é como se estivesse numa consulta, se a pessoa está com tempo de eu me ouvir ou não,
tudo bem. Se ela quiser ir embora mais cedo, tudo bem. Mas eu sempre tratava os atendimentos como uma consulta. Meus atendimentos na farmácia sempre demorava muito, as pessoas ficavam iradas comigo, o dono, gerente, eu conversava muito. Mas eu sempre conseguia resolver o problema do meu cliente. E ele sempre voltava para conversar comigo e me agradecer, e trazer um amigo, e trazer uma filha, e trazer um, sabe? Porque sabia que eu resolvi o problema. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui. Então, Márcia, o consultório em drogaria, ele é depende do lugar, tá? Depende do lugar primeiro. Eu descobri isso. Por quê? Quando eu fui abrir meu consultório em Belo Horizonte, né, o consultório farmacêutico que eu ia abrir dentro da farmácia, a única coisa que a Visa Municipal me cobrou foram especificações quanto a, como que fala? Projeto arquitetônico, né? Tamanho, tem que ter pia, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal. Quando eu fui abrir em Betim, que foi antes do meu, inclusive, quando eu fui abrir em Betim não podia abrir consultório em drogaria. Eu falei, como assim? Né? Nós temos esse respaldo, nós temos isso, né? De ter um consultório. Não pode, porque a lei tal. Se não me engano, é aquela 44 de alguma coisa. Lei 44 de alguma coisa, não sei. Fala que não pode ter consultório em drogaria. Só que essa lei é de, tipo assim, 1980. E aí, o consultório que está ali falando é consultório médico, está falando sobre médico vender medicamento, não pode, não pode existir consultório dentro da farmácia. E esse consultório era um consultório médico. Então, de tanto eu encher o saco deles em Betim, a moça falou comigo assim, ó, só não coloca o nome consultório. Ou seja, você pode abrir, mas coloca outro nome, inventa outro nome, atendimento farmacêutico, plota lá, atendimento farmacêutico, né, sei lá, qualquer coisa. Inventa um nome, né, tipo assim, Consulfarma, mas nada que tenha o nome consultório farmacêutico. E aí, eu entendi isso. E conversando com alguns alunos da fraternidade, eles falaram a mesma coisa, né? Que, aqui não pode abrir consultório de farmácia. Não, mas peraí. Mas nós temos uma lei que fala que a gente pode abrir consultório de farmácia. Então, depende do lugar, tá? Depende de onde. Tem que saber de onde você mora para saber como é que funciona aí. Entendeu? Veja isso com a Visa. Mas, basicamente, é o seguinte. Por exemplo, em Betim, que foi o lugar que eu trabalhei, quando a gente foi montar o consultório, nós tínhamos uma sala de injetáveis lá. E essa sala de injetáveis era muito boa. Ela era muito grande. Ela era quase um quarto desse, assim, ó. Sabe? Ela era grande mesmo, quadradona. Não era nada improvisado. Ele fez ela bem bonitinha. Ela só não tinha pia. Ela tinha os armários já, porque era uma sala de injetáveis. Já tinha os armários, já tinha descarpaque e tal. O que eu fiz? Eu coloquei uma mesa lá dentro de escritório, uma mesa, uma cadeira, que inclusive foi a mesa que ficava no meu escritório, né, na minha sala de farmacêutico. Eu peguei ela e coloquei lá essa mesa com a cadeira, levei minha maca, que minha maca é portátil, eu levei a minha maca, que eu já tinha comprado, inclusive eu comprei na OLX, bem baratinha. Eu tinha essa maca que eu sempre trabalhei com estética, então eu levei minha maca para lá, eu deixei minha maca lá no consultório, e a gente implantou essa pia que vem junto num armário, um negócio bem, bem legal. E aí a gente fez rapidinho essa pia, a única coisa mais cara, né? Porque tem que instalar e fazer um negócio de água e tal. E aí, a gente não colocava o nome de consultório farmacêutico, nós não colocamos o nome de nada lá, mas a gente falava que era consultório farmacêutico, entendeu? Então, a pessoa chegava e falava assim, porque agora a gente vai ter um consultório farmacêutico ali, você quer fazer uma consulta experimental para você saber como é que funciona e tal? Aí a gente ia com a pessoa para lá. E aí, a consulta dentro da drogaria, ela funciona diferente da consulta num consultório independente. Por quê? No consultório independente, você é meio livre, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalhava com MIPs e trabalhava com prescrição de MIPs, com a prescrição de suplementos e com a estética avançada, né? E a estética básica também. Em drogaria, você não pode colocar estética. Como eu tinha experiência nisso, né, na parte de estética, a gente queria colocar alguma coisa que chamasse atenção.
Então, o que eu fiz? Coloquei a massagem terapêutica, ou seja, o shiatsu. Não era bem o shiatsu, porque eu não tenho formação para shiatsu. O shiatsu tem que ter cursos específicos. Mas eu tinha muito curso de massagem relaxante, muito curso de massagem terapêutica. Então, eu tinha pacientes que chegavam nessa farmácia, por exemplo, e faziam, e sentiam, por exemplo, dor na coluna. Estava com muita dor na coluna. A gente passava para ele um medicamento, né, para ele tomar e tal, e ele fazia a massagem lá dentro. Gente, isso é uma coisa tão boa, porque é um negócio que gasta tempo, tudo bem, mas não gasta nada, entendeu? Tipo assim, a massagem terapêutica não gasta nada. Se você quiser usar um óleo aromático para deixar a pessoa mais fidelizada ainda, você consegue utilizar. Mas isso que eu falei com vocês, que tem na fraternidade aquela parte de práticas integrativas e complementares, lembra que eu falei isso com vocês? Não é todas as práticas integrativas, porque, por exemplo, eu não tenho formação para acupuntura, né? Mas tudo que é terapêutico, você pode usar na farmácia. Então, por exemplo, se você fizer uma formação em acupuntura, você pode fazer acupuntura lá. Então, lá eu fazia o shiatsu e depois a gente plantou a auriculoterapia, que eu fiz um curso e a gente começou a utilizar a auriculoterapia. Então, o pessoal ia procurando a gente até para emagrecimento, pra vocês terem ideia, porque sabiam que funcionava. Então, o consultório farmacêutico, a consulta farmacêutica é igual como se fosse um consultório, entendeu? A pessoa chega na drogaria, ela quer resolver aquilo, ela quer resolver o que está acontecendo com ela. Você vai e convida ela para uma consulta, entendeu? Porque ela não sabe que existe. Quando a pessoa sabe, a pessoa já chega querendo falar que quer fazer uma consulta com o farmacêutico. Mas quando a pessoa não sabe, você mesmo convida ela. E aí você explica como é que funciona, explica que paga, tá? Explica que paga. Nós começamos essa drogaria de Betim, nós começamos com R$20 a consulta, um mês só, que a gente fez de teste, nós falamos que era teste, aí nós pulamos para 50, quando eu saí de lá já era 90, tá? Para vocês terem ideia. Então, assim, a consulta é completa, tá? A gente fazia, eu sempre quis fazer assim, porque eu acho que, né, você vai numa consulta num médico, por exemplo, você chega lá, conversa com ele e sai com a prescrição. Eu não, eu gostava de fazer tudo. Eu media glicose, eu media colesterol, tem uma maquininha que mede colesterol igual glicose, né? Então eu media glicose, media colesterol, media pressão, fazia risco cardíaco, que tem um teste também que chama troponina. É um teste que você faz igual o teste de dengue, de chikungunya, sabe? Esse teste rápido. Fazia teste de risco cardíaco, fazia oximetria, que é o, né, do oxímetro, deixa eu ver aqui, fazia o exame físico, né, fazia medidas, perguntava a pessoa, então todo mundo tinha um prontuário bonitinho, esse prontuário ficava guardado. Então, consulta é consulta, é um negócio sério, é um negócio complexo. Então, coloca o negócio direito, entendeu? Faça de uma forma direita. E aí, eu fui adaptando isso, eu fui colocando isso. Então, primeiro eu chamei a fulana que chegou com a dor nas pernas, por exemplo, para fazer uma massagem terapêutica. Depois eu fui chamando a outra que estava com dor de cabeça, eu fazia massagem terapêutica para dor de cabeça. Sabe, eu fui colocando isso na farmácia. Então, por isso que a nossa consulta passou a ser R$90 na farmácia, tá? Fora é outra coisa, aí já outros 500 a gente cobra muito mais, né? Mas dentro da farmácia era R$90 por isso, porque tinha todos esses testes. Inclusive, a gente quando eu saí, a gente estava cogitando a ideia de colocar esses testes rápidos, né? De chikungunya, de dengue, de febre amarela, porque tem os lugares que você consegue comprar e tem laboratórios que já fazem isso. Existem laboratórios, eu vi um esses dias que chama Hilab, né? Que é HILAB, acho que é isso, que assim escreve. E eles fazem isso, você faz o teste na farmácia, com 15 minutos fica pronto. Então, de algumas coisas, né? Então, a gente cogitou fazer isso, inclusive, lá dentro, entendeu? E em Betim, que é um lugar que não sei se tem alguém aqui que é de Betim, que trabalha em Betim ou Belo Horizonte. Betim, acho que é o lugar que a Visa mais sabe, é rígida. Eles pegam tudo. Eles chegam lá para te visitar, eles pegam a lei, assim, ó. Eles pegam a lei e falam assim, tá, você tem isso? Tem. Tem aquilo? Tem. Tem não sei o quê? Não tem. Então eu não vou te dar o alvará porque você não tem essa coisinha aqui, ó, um adesivo na porta. Tipo assim.
A vida daqui é terrível. Daqui não, de Betim. É terrível. Então, a gente conseguiu fazer isso em Betim, eu acho que consegue fazer em qualquer lugar, né? E em Belo Horizonte foi a mesma coisa. Quando eu fui abrir o consultório em Belo Horizonte, dentro da minha drogaria, foi a mesma coisa. Eu fiz esse projeto todo, né? E eles lá viraram para mim e falaram: olha, isso aí é só você abrir, entendeu? É lógico que tem as coisas básicas de consultório farmacêutico, mas é isso, é só você abrir, entendeu? Isso aí, Rosane, mais um membro para nossa fraternidade. Eu espero que você goste e aproveite muito, viu? Quem foi que falou que mais cedo também? A Milene. A Milene também falou que comprou. Então, Márcia, depende também do local que você mora, tá? Eu descobri também esses dias isso. Quando eu fui conversar com o CRF para regularizar a fraternidade, né? Em questão de capacitação, inclusive, gente, a fraternidade, eu estou em contato com 3 faculdades, tá? Novidade para vocês. Eu estou em contato com 3 faculdades que eu estou analisando, né, que são faculdades que eu conheço, para tornar a fraternidade um curso de capacitação, tá? Porque a fraternidade ela chegou nesse nível, assim. Então, para se tornar um curso de capacitação, eu estou entrando em contato com essa faculdade. Então, quem for membro da fraternidade, né, quem entrar na fraternidade, vai ter isso aí, vai ter esse curso de capacitação para vocês, tá? Bom, eu não sei. Aqui em Minas é o seguinte: eu conversei com o CRF para falar com eles sobre isso, para falar em relação à capacitação, para falar sobre a quantidade de horas, né, que tinha e tal. E aí eu conversei com eles em relação à farmácia clínica, né? Eu falei, olha, eu tenho também um consultório, né, que eu atuo. Inclusive, foi logo quando teve uma modificação agora para regularizar consultório. Não sei se vocês viram. Agora que vai regularizar consultório. Então, quando foi chegar nisso, que eu fui conversar com eles, falei, olha, eu quero regularizar meu consultório e tal, só que eu não tenho pós em farmácia clínica. Eu tenho pós em farmácia estética, eu trabalho com estética avançada, 10%, mas 90% eu trabalho com prescrição de suplementos, que é o que eu especializei, né? Não em questão de cursos também. Aí, eles mandaram uma resposta, né, falando, tal, que o farmacêutico clínico, ou seja, a pessoa para trabalhar em consultório, farmacêutico, ele precisa ter habilidade de trabalhar com consultório. E a habilidade você vai adquirindo com o conhecimento mesmo. Lógico que uma pós faz uma diferença absurda, faz. Mas, por exemplo, farmácia clínica é bem focada, por exemplo, na parte. Eu achei, quando eu vi conteúdo programático das faculdades, quando eu fui procurar, bem focado em hospital. Não que é só isso, né? Quem fez pós aqui em farmácia clínica vai até me desmentir aí. Não é que é só isso, não está falando só de medicamentos em hospital, mas é bem focado para isso, entende? Então, é para ter habilidade mesmo clínica disso, né? De entender isso. Só que, até com a minha experiência, hoje eu falo que a experiência conta muito mais do que o conhecimento, mas é muito mais. Porque não adianta você saber o que o medicamento faz, como aquele medicamento age, você não consegue identificar isso numa pessoa. Você não consegue entender o que a pessoa tem. Então, a parte de pós, a parte de especialização, ela é mais por questão de nome, ela é mais por questão de ter o certificado, de hospitais, por exemplo, hospital agora só aceita farmacêutico se tiver pós. Eu não vi nenhuma vaga para hospital que quisesse farmacêuticos puro, né? Só com experiência. Não tem isso. Ele precisa da pós. Então, para você comprovar que você tem uma pós, você precisa de um certificado, né? Consequentemente, você precisa de uma comprovação ali. Então, eu acho que vale mais como comprovação para consultório. Eu acho que vale mais como uma comprovação que você tem pós, que você tem mestrado, tarará, do que conhecimento mesmo, entendeu? E eu falo isso por causa do mestrado, por exemplo. Eu faço um mestrado de nutrição, inclusive retornei agora, estava travado. Eu faço mestrado em nutrição. E para fazer o mestrado em nutrição, eu
falo isso, né? Por quê? Porque eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com saúde, né? Eu trabalho com nutrição mesmo. Eu faço muitas coisas relacionadas à nutrição. Eu só não passo dieta. O resto, orientação, gente, é uma coisa tão boba, que se vocês fizerem, vocês vão ver isso. As pessoas, todo mundo sabe como é que emagrece. Todo mundo. Se eu perguntar para vocês hoje, como que eu faço para emagrecer? Todo mundo sabe como é que emagrece. Se não souber, pesquisa no Google, certo? As pessoas vão até mim para saber como emagrecer. Entendeu? E aí, o que eu faço? Passo orientações. Tem paciente minha que perde absurdamente, emagrece absurdamente, com orientação de tipo assim: não come tanto pão, porque a pessoa come 5 pães durante o dia, entendeu? E aí eu passo uma orientação para ela, tipo assim, tenta diminuir a quantidade de pão, porque o pão, assim, tal, e explico para ela. A pessoa emagrece absurdamente porque ela simplesmente cortou o pão e foi uma orientação que eu dei, não foi uma prescrição nutricional, nada disso, entende? Então, a parte de conhecimento, a parte de experiência, ela conta muito mais num consultório do que especialização. Entendeu? Por mais que você tenha o conhecimento ali na especialização, mas é conhecimento e não é prática. A não ser que você consiga fazer um lugar que tenha prática, né? E a maioria dos lugares que fazem prática, por exemplo, de farmácia clínica, que é o lugar, né, que seria uma pós ideal para quem quer consultório, você pode perceber que é hospital, entendeu? A maioria é hospital. Então, eu não acho que seria necessária a especialização, porém, você precisa saber na cidade de São Paulo, né? Que você falou que você é. Então, pesquise com o CRF de São Paulo, entendeu? Agora, cursos, né, aleatórios ajudam muito, tá? Eu aprendi muito com esses cursos aleatórios. Então, eu fiz um curso, por exemplo, de problema de saúde autolimitado. Depois eu fiz um curso de sinais e sintomas, né, para pegar isso mesmo. Eu fiz um curso de semiologia farmacêutica. Tudo isso na fraternidade, né, gente? Lógico, na fraternidade. Então, eu fui fazendo cursos. Eu fiz um curso de atendimento farmacêutico. Eu fiz um curso de como é que é o nome, gente? Esqueci. Não é prescrição, não, mas é junto com semiologia, que é para justamente eu saber identificar sintomas, identificar sinais, identificar tudo num paciente, entendeu? Então, todas essas coisas eu fui fazendo conforme eu fui percebendo que na prática fazia falta. E, né, e por que eu fui fazendo cursos? Porque eu não tinha tempo de procurar na internet. Eu tenho certeza que vocês acham tudo na internet. Tudo gratuito, tá? Eu tenho certeza. Só que se vocês tiverem tempo, beleza. Se tiver tempo, estuda, vai estudando devagarzinho, vai achando. Até porque você vai achar um vídeo aqui de uma pessoa falando sobre semiologia farmacêutica, ela vai falar uma coisa, você vai achar um vídeo aqui, ela vai falar outra. Então, eu optei por comprar cursos assim, justamente para fazer rápido. Eu queria uma coisa rápida, eu queria aprender rápido, eu queria entender rápido, e eu não queria ficar pesquisando essas coisas, porque eu ia atender um paciente na semana que vem que ia falar de não sei o que, não sei o que, e aí eu pesquisava para saber, entendeu? Então, eu acho que é muito mais necessário isso, né? Eu montei a fraternidade para isso, para juntar isso tudo num lugar só, justamente para isso, vai ficar mais fácil, tá? Mas aí pesquisa com o CRF, manda um e-mail para o CRF de São Paulo e pergunta para eles. O CRF de Minas me respondeu rápido, inclusive com muito mais informação do que eu imaginava, assim. Inclusive protocolo, como que a gente trabalhava, essas coisas assim, entendeu? Manda uma mensagem para eles. Jaque, então, ops. Hum... Nossa, minha unha tá horrível, gente do céu, que unha feia. Ai, gente, peraí que travou. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Voltou? Voltou. Então, Jaque, eu fiz curso de auriculoterapia online. Eu fiz online porque eu não achei em Belo Horizonte o que me chamasse a atenção e que compensasse pelo valor, entendeu?
Tá travando, gente. Meu Deus. Travou aí para vocês? Já voltou? Como é que tá aí? Estão me vendo? Voltou? Então, já que eu tava falando, deu uma travada aqui para mim no computador. Não sei se travou para vocês aí, mas aqui travou. Voltou, né? Eu não achei curso legal em BH, né? Assim, que compensasse o valor que eles estavam cobrando. Por quê? Um curso online, né? Por mais que seja online, mas eu sempre fiz curso online, tá? Então tem isso também. Eu sempre fiz cursos online, eu sempre fui do online. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em aprender de forma online. Lógico que eles falavam comigo assim, por exemplo, aí você vai fazer na auriculoterapia, né? Aí tem um ponto tal na orelha que você tem que achar que é assim, assim. Aí eu comprei aquela orelhinha, né? Então, assim, eu fazia assim, entendeu? Eu sou desse jeito. Eu comprei tanto a orelhinha quanto as coisas para fazer. Inclusive, eu comprei tanto a sementinha, né, para fazer a auriculoterapia, quanto a agulha. Eu comprei a própria agulha mesmo para fazer. Não é aquela agulha de acupuntura, né? É uma agulha menorzinha, mas é sensacional, tá? Sensacional. Se tem uma coisa que eu não arrependo de ter feito foi isso, porque você usa em qualquer coisa. Se for trabalhar com emagrecimento, você usa. Se for trabalhar com ansiedade, você usa. Se for trabalhar com dor, você usa. E é um auxiliar, muito bom, né? Eu uso muito para enxaqueca. Eu tinha muita crise de enxaqueca, né? Agora, com a suplementação que eu faço de magnésio e com a auriculoterapia, ela, né, sumiu, ela vem assim, mas não me incomoda tanto e passa rápido. Então, eu indico, inclusive, que vocês façam, tá? Para que tenham esse diferencial, que isso é muito bom. Bom, eu falei com vocês que eu ia comentar com vocês em relação ao consultório, né? Eu falei ontem que eu abri meu consultório do zero, sem custo, né? E aí, muitas pessoas me perguntaram como que eu tinha feito isso. Bom, eu dei o exemplo aqui da farmácia, da drogaria que eu trabalhei, e que aconteceu isso do consultório. Como que a gente foi abrindo consultório nessa drogaria? Nessa drogaria, a intenção era gastar o mínimo possível, assim como é com geral, né? Só que aí era o mínimo mesmo, assim. Então a gente começou atendendo de uma forma diferente no próprio balcão, né? Dentro da drogaria, a gente começou a atender diferente no próprio balcão. A gente conversava com a pessoa e falava com a pessoa que a gente estava querendo implantar ali a consulta farmacêutica, se a pessoa queria fazer a consulta com a gente, porque naquele momento era gratuito, nós fizemos um mês gratuito, foram 2 semanas no balcão e 2 semanas lá dentro da farmácia, do consultório, a gente, né, testando, perguntando como é que foi, se a pessoa gostou ou não gostou. Então, na drogaria, a gente não teve gastos absurdos, porque a própria sala de injetáveis já cabia um consultório. Ela tinha medidas para isso. Inclusive, se precisasse aumentar, a gente conseguia aumentar, porque a parede era de drywall. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, drywall é fácil de você mexer, não é uma parede de tijolo que você precisa quebrar. Então, se a gente quisesse crescer, a gente até crescia. Mas aí, a gente começou a fazer isso. A gente atendia no balcão e depois do balcão a gente ia, né, ia conversar com a pessoa lá dentro da sala de injetáveis, já tinha mesa, já tinha cadeira para a pessoa sentar, já tinham algumas coisas, estetoscópio, o esfigmo, que já era meu, o estetosfigmo meu. E aí, quando eu fui abrir a minha drogaria, quando eu fui abrir o meu consultório, que aqui na cidade de Igarapé, foi logo quando eu fechei a minha drogaria. Fechei, não, devolvi minha drogaria, né? Isso é um outro assunto que foi uma confusão. Meu consultório estava lá, quase pronto, inclusive. Quase pronto, não, já estava usando, mas não era aquilo ali que eu queria ainda, tinha coisa ainda para fazer. Então, eu devolvi a minha drogaria e eu percebi que aquilo ali era a minha paixão. Eu queria consultório. Né? Eu queria consultório de qualquer jeito. Eu já tinha saído de um que tinha dado super certo. Eu estava quase, né, engatando o meu na minha drogaria. E aí, quando eu saí, que eu fechei, que vi aquele negócio, eu falei, gente, eu preciso abrir meu consultório. Eu gosto disso, eu adoro isso. Adoro o fato de atender as pessoas.
e o pensamento de tipo assim, eu tendo o meu consultório, eu consigo fazer meus horários, eu consigo fazer, né, quanto que eu preciso receber por mês. Eu preciso, isso, inclusive, isso é cálculo de custo, marketing a gente precisa fazer, tá, gente? É geral. Quanto que eu quero receber no mês? Tanto. Então, quantos pacientes que eu preciso ter? Tanto. Ah, tá. Hoje veio, eu preciso ter 5 por dia para eu ganhar tanto no final do mês, tá? Hoje teve 2, então amanhã tem que ter 8. Então, eu tenho que batalhar no meu marketing para eu conseguir isso. Então, como que eu pensei nesse negócio? Eu falei assim, gente, tem uma clínica, né? Tem várias clínicas, obviamente, e essas clínicas elas são multiprofissionais. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, tem clínica que por exemplo, que era só fisioterapia e hoje está lá com tudo: fisioterapeuta, com cardiologista, com clínico geral, né? Tudo. E aí, eu estava nesse pensamento de abrir o consultório, eu precisava abrir consultório. E tem uma clínica que fica lá no centro de Igarapé, que ela é bem na frente da empresa do meu marido. Eu pensei, bom, é a primeira que eu vou, porque se funcionar, eu venho trabalhar com meu marido, né? E aí, eu fui nessa clínica, né? Falei, olha, eu sou farmacêutica e eu quero abrir um consultório. Eu tenho, né? Eu sou especialista em medicamentos, sou especialista em suplementação. E vou começar agora uma pós em estética avançada, então eu preciso de um lugar para ter meu consultório. Como que funciona aqui? Aí a moça falou que tinha que conversar com o responsável por lá. Mas qual que era a minha ideia? Eu cheguei na clínica com o seguinte, por quê? Eu não podia ter gasto, certo? Eu não podia ter gasto, porque eu estava sem trabalhar, estava com as minhas filhas em casa. Eu falei, eu não posso ter nenhum gasto porque está só com o meu marido bancando a casa. Então, eu não posso ter um gasto, eu não posso colocar que eu vou pagar tanto de aluguel, por exemplo, porque se no primeiro mês não for tão bom, porque ninguém me conhece, né? Quando eu cheguei aqui na cidade, ninguém me conhecia. Então, como é que eu vou chegar num lugar que ninguém me conhece e já pagando aluguel, né? Isso é loucura, é loucura. Você não consegue, depois você se frustra e aí desiste de tudo. Então, eu falei, bom, eu não posso pagar aluguel, né? Então, eu preciso achar um lugar que eu consiga trabalhar e pagar, para que, né, de acordo com o que eu trabalhei. Normalmente, salão é assim, né? Pensei também em trabalhar em salão, comecei a trabalhar no salão com estética básica, mas não funcionou, né? Porque não era isso que eu queria, estava muito básico, né? Não era aquilo que eu queria. E aí eu fui trabalhar no consultório. Fui atrás do consultório. Isso eu tinha, eu atendia de vez em quando em salão, né, para trabalhar com estética básica. E aí eu fui conversar com esse responsável por lá. E ele veio conversar comigo, veio falar como é que era, e eu expliquei para ele a situação. Eu falei, olha, tá assim, eu não posso pagar aluguel agora, mas eu sugiro para você que você coloque uma porcentagem em cima do meu atendimento. Então, vai acontecer o meu atendimento, né? A minha consulta vai ser um determinado valor, que eu ia cobrar 180 na consulta. Porém, nessa clínica tem um médico, que esse médico é muito bom, e ele atende muita gente há muitos anos, e a consulta dele é 150. Então, se a dele é 150, eu falei assim, eu não vou, né, não vou passar, não, vou deixar 150 a mim também. Então, a minha consulta era R$ 150, não tem retorno, como eu falei com vocês, era a pessoa pagava o mesmo valor. E aí, eu pensei nesse valor, aí eu conversei com ele, e falei, olha, tira uma porcentagem disso, né? Cada pessoa que viesse consultar comigo, você coloca uma porcentagem aí, né? Porque aí a pessoa já deixa o valor lá, porque como é uma clínica, dá a impressão, né? É melhor se uma pessoa chegar e fazer tudo na recepção. Então a pessoa chega na recepção, né? E resolve ali mesmo, já faz o cabeçalho do prontuário, já deixa pago, tudo certinho. E para mim, para não ser diferente, para não ficar uma coisa, né, que eu sou diferente ali, eu sugeri isso. E aí falando, então tudo bem, então 30% do valor da sua consulta, a gente fica com ela. Aí, beleza, resolvi, né? Resolvemos, então ficou isso. E aí, quando eu fui conversar aí ele mesmo, né, foi conversar comigo, o dono da clínica, que é esse médico, ele falou comigo assim não, aí o responsável falou assim, olha, traz para mim o currículo para eu mostrar para o doutor, né? E aí eu fui conversar com o doutor. Eu lembro, eu fui fazer, eu falo disso até hoje, né, com todo mundo.
Quando eu fui conversar com ele, eu preparei um portfólio, né? Eu fiz um portfólio do que eu fazia, de como que eu fazia, de quais ferramentas que eu usava, de como que eu estudava, de como que eu trabalhava, o que eu fazia de prescrição de suplementos, por que eu fazia prescrição de suplementos, fazer várias coisas. E eu preparei um portfólio maravilhoso, peguei uma pasta bonita, imprimi na folha, né, na folha cara, coloquei lá bonitinho. E na primeira página, eu imprimi meu currículo e coloquei vários currículos ali. E coloquei na primeira página, como se fosse uma coisa comum, tipo, esse aqui é um portfólio que eu já tenho aqui, deixa eu levar para o senhor. Aí fui conversar com esse médico para ele, né, me aprovar tecnicamente, né, profissionalmente. E aí ele pegou meu currículo, aí eu falei, trouxe aqui um portfólio para o senhor ver, tal. Ele pegou e abriu, a primeira coisa era meu currículo, ele tirou meu currículo assim e falou, aí bateu o olho na parte de cursos e falou assim, não, eu não preciso nem ver seu portfólio, não. Só de ver esses cursos que você já fez aqui, eu já sei que você é boa, não sei o quê. Aí ele deu uma folheada, assim, no portfólio, o portfólio ficou caro para fazer. Aí eu, né, só que olhando, assim. Aí ele falou assim, você fez curso tal? Eu falei, fiz. Você fez esses? Fiz. Como que você trabalha assim, tal, com suplementos, não sei o quê. Eu tô aqui, hoje a gente conversa muito sobre isso, né, em relação a essa parte de suplementação. Toda vez que eu encontro com ele no consultório, a gente conversa sobre isso. E aí, ele pegou e falou, não, pode ir lá, conversa com a Cida, né, que é a recepcionista, inclusive nós perdemos ela agora por Covid, né, conversa com a Cida lá, que é recepcionista, que ela vai te mostrar as salas para você escolher as salas. E aí eu fui escolher a sala, né, para eu ficar, qual das salas eu queria. Tinha uma muito grande e uma muito pequenininha. Eu fiquei na pequenininha, depois passei para grande, né? Só que acontece, a pequenininha, ela tinha já mesa, cadeira, o arquivo para colocar os prontuários e maca. Então, assim, eu não gastei nada para iniciar meu consultório. Meu consultório tinha eu e o esteto, né? Meu estetoscópio, meu esfigmomanômetro, né? Era só eu e eles, né? Que começamos. Hoje tem balança, né? Bioimpedância, tem tudo lá. Os testes que eu preciso fazer, tudo tá lá. Mas começou só eu e meu esfigmo, eu e meu esteto. Então, e por que aconteceu isso? Porque eu fui lá com a cara e com a coragem e conversei com eles. Então, olha, eu posso só se for assim, entendeu? Eu quero, né? Mas eu posso só se for desse jeito. E aí ele falou, não, beleza, então tá. Hoje eu tenho duas alunas que vieram conversar comigo semana passada, que fizeram a mesma coisa e funcionou. Elas foram na clínica, conversaram com a clínica e falaram, olha, eu trabalho meu marketing, eu faço meu marketing, eu que trabalho o quê, tal, mas eu não posso pagar aluguel. Inclusive, lembra que eu dei ideia ontem para vocês de pegarem o marketing de rede social do lugar que vocês trabalham? Foi o que eu fiz. Fiz isso com a clínica. A clínica não trabalhava com marketing digital, né? Não tinha rede social, porque o médico já é mais velho e já é muito conhecido, nem precisa de marketing, pra vocês terem ideia. Hoje ele atende aqui na quarta-feira. Gente, ele deve atender, sei lá, umas 30 pessoas por dia, umas 40 pessoas por dia, pra vocês terem ideia. O povo chega lá, assim, a rodo, sabe, para atender com ele. Lógico que tem, né, atendimento de retorno, que é mais rápido, atendimento que é só pegar um negócio com ele e tal, mas é muita gente por dia. Então, ele não precisa disso, né? Então, eu criei a rede social da empresa, da clínica, justamente porque eu precisava, entendeu? Era uma coisa para mim. Ótimo, todo mundo conhece a clínica, ninguém me conhece. Como é que eles vão me conhecer? Através da clínica. Então, eu peguei a rede social da clínica e comecei a trabalhar com ela. Eu coloquei seguidores, né? Eu que segui as pessoas para serem meus seguidores. Eu que fui colocando material, conteúdo, falava sobre as coisas que tinham na clínica. Então, tinha nutricionista, tinha o laboratório, tem um laboratório na clínica, eu divulgava ele. Tem como é que fala? Angiologista também, tem esse clínico geral. Então, eu ia colocando coisas ali que fossem conteúdo, igual eu falei ontem com vocês, né? Colocando conteúdo na página e o pessoal começou a me procurar através da página. Coloquei a página no Google, então o pessoal procura a página, me acha, entende? Então, tudo que eu podia fazer ali, eu fazia. Então, quando vocês, né, quiserem fazer isso, eu recomendo fazer isso. Quem está desempregado, faça amanhã, entendeu? Vai procurar isso amanhã para começar o seu consultório. Quem
trabalha em drogaria, que quer, né, que pensa em ter essa liberdade que tem de decidir, né, como que é que faz, decidir quando que faz. Eu falo por isso, quando começou a pandemia, eu parei de atender. Eu falei, não, eu não vou ficar indo lá, né, para correr risco de trazer isso para as minhas filhas, já que meu marido não pode parar de trabalhar, porque ele tem uma empresa, né, eu vou parar de ir. E aí nós paramos um tempo e depois eu voltei atendendo só uma vez na semana. E isso ainda me rendia muito dinheiro, porque só uma vez na semana era muita gente, entendeu? Porque todo mundo queria consultar, porque eu fazia consulta online, né? Só que a maioria das pessoas que eu faço consulta são pessoas mais velhas. Então elas não querem consulta online, elas querem consulta presencial, né? Física, igual sempre foi com todos os médicos. Então, eu voltei só por isso. Eu só marcava consulta com o pessoal mais velho. O pessoal que era mais novo ficava tudo no online mesmo. Então, assim, façam isso, saiam do lugar, sabe? Porque é um ramo que está crescendo, consultório farmacêutico está crescendo. Só que em 2022, mais ou menos, eu acho, 2023, vai estar estourado. Eu acho que vai estar cheio já. 2023, eu acho que vai estar cheio de consultório farmacêutico. E cheio de gente com consultório farmacêutico fazendo coisa errada. Entendeu? Igual tá agora com estética avançada. Um monte de gente que fala que pode trabalhar com estética avançada e faz coisa errada, e quando vai ver, não pode trabalhar com estética avançada. Mas aí quem fica cagado no mercado? A gente que trabalha com estética avançada. Então, peguem isso, sabe? Peguem essa ideia. Eu comecei o meu consultório há 3 anos, ele agora tá de um jeito que, se eu quiser trabalhar meio período de um dia na semana, eu ainda consigo me bancar aqui em casa, entendeu? Então, eu consigo trabalhar da hora que eu quiser, o dia que eu quiser, eu consigo colocar a quantidade de tempo que eu quiser, e tem 3 anos isso. Coisa que eu tinha marcado para 5 anos. Eu falei, daqui 5 anos eu quero meu consultório assim, assim. E foi com 3 anos, ou seja, está muito perto, está muito próximo, entendeu? A parte de consultório, eu só não ensino a parte de consultório em questão burocrática, tá? Mas se precisar, a gente pesquisa documentação, sim. Até porque eu tenho documentação do meu, né? Então deve ser a mesma coisa em todo lugar. Então, não fiquem parados, sabe? Não fiquem parados, tomem a atitude de fazer as coisas diferentes, porque se eu não tivesse ido na clínica perguntar, né, com medo às vezes, por exemplo, eu não vou não, né? Eles não vão fazer isso para mim. Eles não me conhecem. Eles não vão fazer isso para mim, sabe? Não fica com esse pensamento de não vai acontecer. O não, você já tem. Essa frasezinha é terrível, né? Mas o não você já tem. Então não fica, sabe, esperando acontecer as coisas. Meu sonho é trabalhar com farmacêutica, porque eu adoro trabalhar com farmacêutica, como minha profissão. Mas meu sonho é ter liberdade de poder viajar quando eu quiser, é ter liberdade financeira, né? Tanto financeira quanto de lugar. Ou seja, eu posso trabalhar muito essa semana e semana que vem eu viajo. Eu posso trabalhar muito, metade dessa semana, viajo semana que vem, e na outra que eu voltar, eu trabalho mais ainda. Então, assim, você decide quanto que você ganha, você decidir isso é muito bom, sabe? É uma das melhores coisas que tem. E eu uso a profissão farmacêutica para isso. Todas as coisas que eu posso usar para ter mais renda, eu uso, sabe? Então, eu uso para fazer a mentoria para drogarias, eu faço mentoria, era para ser uma mentoria só que eu faço mentoria de marketing e mentoria de gestão de pessoas, de liderança, ou seja, de vendas, de tudo que envolve pessoas ali. Eu tenho 2 mentorias que eu vendo bem hoje, que eu vou lá na drogaria 2 vezes a semana só e resolvo, 2 vezes só e resolvo, né? O problema, sabe? Então, assim, eu como farmacêutico, eu não preciso de um curso para isso, não. Eu não preciso especializar para isso, não. Eu preciso saber sobre um determinado assunto que quase ninguém estuda, porque a pessoa acha que não deve estudar, entende? Então, parem com essa mentalidade de que vai ficar sempre no mesmo lugar. Você tem uma drogaria, ótimo. Então, a sua drogaria tem que ser inovadora. Faça coisas diferentes. Monte um consultório dentro da drogaria, sabe? Faça atendimento diferente. Faça campanhas todos os meses. Faça, sabe? Tem que ter esse diferencial. Coloque uma pessoa para estudar suplementação. Esse é o principal diferencial de tudo, tá, gente? O principal diferencial de tudo. Por quê? É uma coisa que está ficando... Hoje, a informação é democratizada, né? Ou seja, todo mundo tem acesso à informação. Que seja informação errada, fake news, ou informação certa. Mas todo mundo hoje tem acesso à informação. E todo mundo hoje já está procurando formas de viver mais,
de ter um envelhecimento saudável, porque envelhecer todo mundo vai, isso é inevitável. Agora, você vai envelhecer saudável ou você vai envelhecer doente? Vai envelhecer com dor, tomando 20 remédios por dia, ou quer envelhecer saudável, fazendo sua caminhadinha todo dia, né? Tendo disponibilidade para cozinhar, para viajar quando estiver aposentado. O que você quer para sua vida? Então, todo mundo hoje está procurando isso. Então, justamente por isso que você precisa estar ciente dessas coisas. Quando o cliente chegava para mim na drogaria para conversar, que eu falava sobre isso, sabe? Porque eu sou especialista em estresse oxidativo. Eu estudo estresse oxidativo, tá? Só que eu não vou falar isso, né? Porque a pessoa vai falar assim, ah, beleza, então tá, acabou. Então me dá o remédio aí que eu vou embora. Então, eu falo que eu sou especialista em suplemento, por quê? Porque o estresse oxidativo é combatido com suplementos. Então, eu tenho que estudar muito suplemento. Então, eu estudo muito suplemento e, consequentemente, estudo muito estresse oxidativo, tá? Então, eu sempre coloquei isso para as pessoas. O paciente chegava ali para comprar alguma coisa, às vezes, teve um senhorzinho uma vez que ele tomava toda semana, ele ia comprar uma caixinha de naproxeno. Toda semana ele comprava uma caixinha de naproxeno. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele sempre comprava caixinha de naproxeno. Aí uma vez, eu sentei para conversar com ele e falei, né, conversando com ele que batendo um papo, já tinha mais intimidade. Eu conversei com ele e descobri que ele sentia muitas dores, né? Ele sentia dores pelo corpo, mas ele era principalmente, parecia que era osso, né? Ele falava que parecia que o osso dele estava doendo. E aí, ele sempre tomava naproxeno. Aí eu sentei com ele e falei assim, olha, se o senhor continuar tomando, vai continuar sentindo dor, porque o senhor não está tratando o que está doendo, e por ser um medicamento, o senhor está colocando toxina no organismo. O que você acha da gente testar o magnésio? Ah, não, minha filha, esses negócios naturais não funcionam comigo, não. Eu falei, não, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a caixinha de magnésio, mas o senhor vai tomar e vai vir aqui mês que vem falar comigo se funcionou. Quando foi na semana seguinte, ele não voltou para comprar o naproxeno. Eu falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa, né? Quando foi na outra semana, ou seja, passou a primeira, a segunda, ele não veio. Na terceira semana que ele apareceu lá, ele chegou lá me elogiando tanto que eu quase chorei. Eu quase chorei. Mas ele falou que não tomou a última caixinha que ele comprou de naproxeno. Ele não tomou. E ele foi lá me elogiar porque ele não sentia tantas dores mais. Ele resistiu e não tomou o naproxeno. Mas ele estava sentindo muito, assim, já era 10, 20% da dor que ele sentia, e só ia melhorando, só ia aliviando. Mas por quê? Eu peguei a dosagem do magnésio, falei, o senhor vai tomar essa quantidade aqui por dia, tá? O senhor vai pegar isso aqui, vai tomar isso aqui por dia, todos os dias. E pronto. Resolveu o problema dele, era deficiência de magnésio. E a gente, quase todos nós temos isso. Porque além dele ser idoso, ou seja, ele já tem uma deficiência de magnésio, nós não temos terra vulcânica aqui no Brasil. Então, nossos alimentos não têm magnésio. De onde que você pega magnésio, então? Entendeu? O máximo que você pega é um pouquinho da água. Porque a água tem o magnésio que eles colocam lá. Então, é muito pouquinho que você coloca. E o magnésio é o mineral mais importante que nós precisamos no nosso organismo. Então, só a suplementação de magnésio, eu resolvi um problema que ele tinha há anos, que era dores no corpo. E era só suplementar com magnésio. Assim como eu falei na minha enxaqueca. Só resolveu com o magnésio. Então, assim, quando tem esse diferencial, sabe? Quando você coloca isso, a pessoa... Todo mundo está acostumado a quando você fala que está sentindo uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, toma uma neosaldina. Está sentindo uma dor, sei lá, na orelha, toma um medicamento tal. Sentindo uma dor no dedo, toma um medicamento tal. Todo mundo já espera um medicamento. Quando você fala de suplemento, a pessoa fica... Uai, como assim? E aí você explica para ela o como que funciona, por que funciona. E quando você vai estudando, você vai pegando isso com mais facilidade, entendeu? Então, estude suplementação, gente. É uma coisa que eu falo direto, estude suplementação, porque isso é o futuro da saúde, sabe? Vai ter uma época que muita gente vai estar usando suplemento a ponto de a gente não precisar se preocupar mais se médico pode prescrever, quem é que pode prescrever, se a marca que pode prescrever, porque as próprias pessoas vão chegar a comprar igual medicamento mesmo, entendeu? Então, se você é dono de farmácia, coloca alguém para estudar, ou você mesmo estude. Se você trabalha em farmácia, estude você mesmo, tá? Pega a suplementação, começa a procurar pesquisa, principalmente artigo científico, tá? Eu, no momento, não recomendo nenhum curso, tá, de suplementação. Eu já procurei todos, já fucei todos,
que tem disponíveis, a não ser que tenha físicos e eu não achei na internet, mas todos que tem na internet, todos, eu já pesquisei, todos eu já olhei, carga horária, conteúdo programático, o que eles ensinam e não funciona, tá? Não é isso aí, não é isso aí que a gente precisa aprender, não. A gente precisa aprender os relatos que os médicos dão em relação ao que já foi usado. Então, assim, o que eu posso recomendar para vocês? Livros, né? Procurem livros. Inclusive, quem é membro da fraternidade tem acesso ao Drive, né? E o Drive tem todos os livros lá, logicamente. Mas olhem isso, na Amazon tem Amazon tem um monte lá, né? De vitamina D, a dieta da mente é muito bom. Tem um que é muito legal, como é que ele chama? O paradoxo dos vegetais. Esse é sensacional, porque nós temos a ideia errada que basta você comer muito vegetal que está saudável, né? E é errado isso, essa ideia é errada. Então chama o paradoxo dos vegetais. E tem muito mito que você vai quebrando quando você vai lendo essas coisas. E aí, quando você fala isso com alguém, a pessoa fala assim: ah, não acredito. Aí você começa a conversar com a pessoa sobre aquilo, e a pessoa agarra em você, porque ela sabe que você tem um conhecimento que ninguém tem. Entendeu? Então, assim, de duas, uma. Ou ela vai acreditar em você, ou ela não vai acreditar em você. E aí, né, isso aí depende dela, não é de você. Então, estudem muito, né? Procurem muito saber, mas principalmente procurem saber por livros, por artigos científicos, não artigos científicos em si, artigos publicados, né? Artigos publicados de médicos que fizeram testes com seus pacientes, principalmente isso, porque eu, sinceramente, eu confio muito mais nisso do que num teste que a indústria fez. Eu sou assim, agora, né? Que eu sei como é que são as coisas. Porque você vê a diferença de um artigo científico feito patrocinado por uma indústria. A gente não sabe que é patrocinado, a gente só sabe que é patrocinado quando você lê lá no finalzinho, você lê aquelas linhazinhas pequenininhas, aí você sabe que foi patrocinado por uma indústria. E você vê a diferença que quando por testes, né? A pessoa é engraçado, a indústria falou que o ômega 3 não funciona, tá? Mas o ômega 3 melhorou a hipertensão do meu pai. Meu pai não tem hipertensão mais, por exemplo. Por quê? Porque ele fez tratamento com ômega 3. Foi com 1 grama só? Não, foi com muito mais, porque a dosagem é muito mais. O suplemento com quantidade grande. Meu pai estava com 60 anos de desenvolver hipertensão arterial. Não ia ser com 1 grama de ômega 3 que eu ia resolver isso. Então, eu confio hoje muito mais justamente por isso. Eu fui pesquisando, fui testando também, testando em mim, na minha família, né? E fui percebendo o quanto que isso faz diferença, tá? Gente, amanhã a gente vai falar sobre suplementação. Eu vou colocar para vocês alguns pontos, né? Não tem como falar tudo, né? Impossível. Nossa, para você ver hoje que era um assunto menor, né? Já está dando quase 2 horas de live, 2 horas que vocês estão me aturando aqui. Amanhã a gente vai conversar sobre suplementação, a gente vai conversar mais sobre, quem tiver dúvida sobre a fraternidade, eu vou responder aqui também, tá? Mas a parte de suplementação a gente conversa amanhã, vou falar sobre colesterol, vou falar sobre açúcar, vou falar sobre estresse oxidativo, que é minha especialidade, vou falar como que eu cheguei nisso, tá? E principalmente como que vocês podem começar a usar isso, né, no local de trabalho, né? Quem tiver desempregado, como é que você consegue começar a usar isso já com seus parentes, assim, para conversar com eles direitinho, né? Para começar a melhorar a saúde das pessoas, tá? Tem alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao assunto de atenção farmacêutica, atendimento farmacêutico e consultório farmacêutico e consulta, né? Ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, gente? Que eu falo muito, às vezes vocês acabam esquecendo, né? Como eu falei com vocês, vocês têm que ir anotando para quando chegar no final vocês me perguntarem, porque senão eu fico sem saber, né? Vocês gostaram da aula de hoje? Vocês acharam que foi proveitosa? Vocês acharam que faltou alguma coisa? Pode falar aqui também no chat que eu não acho ruim, não, tá? Pode falar aí. O que vocês acharam? Todo mundo caladinho? Vocês dormiram, gente, comigo falando? Todo mundo dormiu? Falei tanto que vocês dormiram, já são quase 11 horas da noite, né? Na quinta-feira. Tristeza ficar me ouvindo esse tempo todo. Bom, vocês não têm dúvida, então eu vou finalizar a live, tá? Porque aí quem for assistir depois não fica com tanta falta de paciência para assistir depois, tá? Acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês, né?
acho que sim. Respondi todo mundo. Eliane, pesquise sempre micronutrientes, sabe? Com esse termo, assim, em relação à suplementação, né? Micronutrientes. Você não acha artigo em português, tá? Tem isso também. Você não acha artigo em português, porque até as pessoas aqui no Brasil que fazem as pesquisas, elas colocam em inglês, né? Porque tem mais visualização, o pessoal de lá pesquisa muito mais do que o pessoal daqui, então eles não precisam colocar em português. Então, pesquisa no Google, tradutor lá, o que você quer pesquisar, por exemplo, micronutrientes na gestação. E aí você, né, traduz isso lá no Google e bota lá no negócio. Eu recomendo o Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico é uma das melhores plataformas que tem para artigo científico, é uma junção, tá? É uma junção de coisas. Ele pega da PubMed, ele pega da Cielo, ele pega de todos os lugares e reúne ali. Então é muito mais fácil de achar. Eu, por exemplo, só pesquiso lá, tá bom? Gente, então, muito obrigada, Tassiane e Fabiane, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado mesmo e aproveitado a live, tá? Espero que vocês usem isso a seu favor, tá bom? Gente, então, boa noite para vocês. Não vou alongar muito hoje, não, porque senão vai ficar muito grande a live. Boa noite para vocês. E eu espero vocês aqui amanhã, tá? Para a nossa live de suplementação. Vocês vão entender por que é extremamente importante isso. Até para vocês também, para vocês começarem a utilizar, né, com seus familiares, tá? Então, até amanhã.